Nossa convidada de hoje é educadora, com PhD em Educação, especialização em Neuropsicopedagogia Clínica e Educacional, com foco em altas habilidades e superdotação. É autora de vários livros, dentre eles, Habilidades Socioemocionais e Criatividade em uma Perspectiva Transdisciplinar. Abordaremos questões como a identificação e a educação de crianças superdotadas, o papel dos pais e os desafios do sistema educacional, entre outros. Com vocês, Ouzeni Ribeiro. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é educadora. O nome dela, Ouzeni Ribeiro. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, Bia e Alex. Isso. Um prazer enorme estar aqui. Que coisa boa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. A gente, antes de começar, tem uma surpresa para você. A gente tem presentes para lhe dar da Insider. Boa. Então, vamos aqui. Nossa. Tá aqui 2 presentes para você. Pronto, gente, já vou. Eu já posso ir embora. Você hoje... Não. Você pode abrir. Enquanto você vai abrir, eu vou falar aqui de uma promoção que está ocorrendo. Nesse mês de março, a Insider comemora o mês do consumidor. Apesar do Dia do Consumidor ser dia 15 de março, a Insider resolveu fazer a promoção para o mês inteiro. E como é que você pode aproveitar essa promoção? Um cupom Ana Beatriz 15, que está ali com o meu nome, para você ter 15% sobre todas as compras que você fizer pelo site, tá? E por que a gente gosta da Insider? Simples, porque são roupas confortáveis, clean, minimalistas, chiques, elegantes e tem tecnologia anti-odor. Além disso, é aquela que desamassa no corpo e também tem uma coisa que é durabilidade e nunca desbota. Com essas características, a gente pode usar a Insider, as peças da Insider, desde a caminhada que a gente faz de manhã até o cineminha da noite, que fica super válido. Não é não, Alex? É verdade. E para aproveitar, você pode clicar no link que está aqui na descrição do nosso vídeo ou então acessar o QR Code que está aparecendo na nossa tela. Olha, tem sugestões maravilhosas. Para homens, tem sugestões, que é o pullover, que é o lançamento da Insider, pro outono, é imbatível. Tem preto, tem verde musgo, eu adoro os dois. Tem também uma outra sugestão, qual é, Bruno? Que é a Tech T-shirt, que é imbatível, que é a queridinha e amada, principalmente dos homens da Insider. Hoje eu tô tem usando também, a preta. Você hoje está usando a preta, mas tem outras cores, tá? É? Tem. Bom saber. Pode variar lá, tá aparecendo na tela, você pode variar. Opa, Todas muito são bom. lindas. E também tem o Starter Pack, que é um combo que você vai ter uma t-shirt, vai ter uma meia Spectrum, que é bem legal, anti-odor também, e vai ter a cueca. Agora, ninguém falou pra gente falar das mulheres, mas eu vou falar. Vou até protestar. Eu soube aqui que a Ouzeni usa e gosta da Insider. Então, a gente fica bem à vontade para falar, Ouzeni, porque eu já usava Insider muito antes de ter um podcast. E vou te contar, imbatível, as calcinhas e sutiãs da Insider são maravilhosos. E eu já ia comentar de Uso uma... próprio. E Tá? esse saquinho Reivindicação aqui, ó, que eu ia ajuda a fazer. proteger e manter essa roupa na hora de lavar. Então, Nunca vai dar bolinha. nunca vai dar bolinha. Meu Você Deus. pode botar na máquina. Esse saquinho você pode botar na máquina, lavar com ela na máquina. Não tem bolinha. Gente, e mas nunca vai desbotar. vocês não entendem a felicidade. Olha disso essa é uma aqui. Win-Suite, que é essa que, pra mim, é imbatível. É linda mesmo. Faltam 2 cores. Maravilhosa. Que eu jogo aqui, eu jogo com uma saia, jogo com jeans branco. Você consegue passar o dia Eu com passo ela, o né? dia todo. Desde Não, a as caminhadinha malhas de são manhã até o fantásticas. cineminha Pois da é. noite. Pode ir, que Adoro não tem essa erro. manga.
Não tem erro. Gente. Agora, é até o dia 31, que eu não me esqueço, sabe por quê, Eugênia? Meu aniversário. Opa! Parabéns! Então não tem. Então, gente, quem quiser aproveitar, até o dia 31 de março, o mês inteiro do consumidor. Tá aí o desconto. Mas se eu fosse você, não deixava para o último dia, porque as peças que a gente gosta, e são as queridinhas e os queridinhos da Insider, já estão com estoque baixo. Eu, por exemplo, não consegui mais calcinha branca, mas eu comprei a amarela, que eu também adorei. Tem a calcinha preta. Então, corre lá e já vai fazendo as suas compras. E é super importante, né, Alex? Porque o desconto, gente, use o desconto Ana Beatriz 15, que dá maior desconto. Ele vai direto para o carrinho. É, para o carrinho. Então, você vai ter 15% sobre tudo. E dependendo do que você seleciona, que já tem desconto, com os 15% você pode chegar até 38% de desconto. Não use o cupom que está lá no site. Use o Ana Beatriz 15, que vai ser melhor para você. Tem um desconto ainda maior. Tá bom? Aproveita. Bia, eu vou até aproveitar, porque esse desconto é o único e depois só vai ter o da Black Friday. Exatamente. Nesse porte do site inteiro, a gente só vai repetir na Black Friday. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E eu acho que eu vou que aproveitar... é em novembro. Exatamente. E eu vou aproveitar esse primeiro semestre agora, já vou garantir os presentes que eu tenho, inclusive o da Mi. A Mi... Quando é, Mi, o seu? É só em abril, mas pode aproveitar. Eu já sei que a Mi, do jeito que eu conheço, é o Win Switch. E Azul. E essa que a Zeni ganhou, tá vendo? A Zeni tem É uma uma leve inspiração, não é inveja. Já E é Pessoa. super É interessante, inspiração. né? Porque a Bia bota com uma saia, Eu boto tá ali com para uma saia, reunião. boto com tudo. Pronto. Depois vai a um cinema. E ainda Exatamente. faz uma caminhadinha. Gostou, minha querida? Michele, eu só lamento. Eu ia pegar pra mim, mas eu não pude. Tava separada. Não pode. Não pode. Aqui a coisa é séria. Eu Não tem essa amei, coisa. gente. Não tem essa coisa, Tem não. não, né? Então, Meu amor, que lindo o seu presente. Olha só, ela ganhou a calça também. gente. Ganhou Não, a a calça. calça. Essa calça é Ela ganhou a maravilhosa. calça olha azul, só. olha E só. tom sobre tom? E tom sobre É. tom. Isso eu tenho Gente. certeza que foi a Mi combinando, morrendo de inveja. Porque que a Mi você- adora azul. que você ficou com a wingsuit azulzinha. Tem amarelinha, tem essa Oh, aqui. Essa tá E tá linda. chegando o outono tudo. agora. O Pois pullover também é Pensa. bem bacana. Não, Ai, pra ir pro teatro, pro cineminha, com aquele ar-condicionado, Não, é imbatível, né? vocês não estão entendendo como eu tô apaixonada por esse presente. Ainda vai ganhar os livros. Ah, No meu final, Deus. ainda vai. Olha só, trouxe sacola Eu tô que nem menino. pra levar? Com o Papai Noel. Trouxe sacola pra levar? Arrumo na hora. A gente arruma também. Nós estamos mandando fazer uma sacola bonitinha do podcast, mas ainda não ficou pronto. Então, hoje, os parceiros aí vão ajudar a carregar. Ajuda a carregar. Oh, gente, Minha querida. querida, vamos lá. Vamos. Hoje a gente quer aprender muito, a gente quer beber no seu conhecimento. Porque, assim, eu confesso que eu sei muito pouco sobre altas habilidades, superdotação, e a gente precisava trazer alguém aqui. E comecei a procurar, vasculha aqui, vasculha ali, me deparei com você, fiquei uns 2 meses te observando sem seguir. Que eu falei, não posso deixar ela perceber. Que outro dia eu fui seguir uma pessoa, a pessoa, quando é que eu vou? Eu falei, gente, eu estou em observação, né? Então, hoje a gente quer muito aprender com você. Queria que você começasse definindo o que é superdotação, por que isso te interessou, tá na tua história esse tipo de habilidades que você teve que aprender a lidar? Porque eu acredito muito que a gente, sempre que tem esse desafio na nossa vida pessoal, a gente vai buscar essas coisas que não são tão comuns. Isso. Não é que não existam, mas não É. são tão comuns. Então, a palavra é sua. Obrigada, Bia. Bia, sempre, o que a gente percebe ao longo da humanidade mesmo é que sempre que alguém torna algo como um propósito de vida, aquilo faz parte da vida, né? Exatamente. Você Dá vê sentido à vida dá dela sentido. e de muitos outros, né? Isso. Perfeito. E aí aquilo se torna uma causa visceral, né? Que foi o que a superdotação se tornou para mim, desde que depois, claro, voltando à minha vida, depois que eu entrei na área e comecei a entender de verdade, encontrar sentido, eu descobri de verdade aos 6 anos de idade. Então isso você já traz desde a sua infância. Eu voltando depois à minha infância para me entender. Quando eu tirei o primeiro 8 de nota na vida, e aí eu levei uma surra, mais uma surra do meu 8? pai, 8.
Aí ele 6 falou assim, anos? 6 anos, você nunca mais tire menos que 10. Na época era 80 e 100. Como é o Isso. nome do seu paizinho? Josézinho. Já se foi? Já foi, na Zezinho, Covid levou. A gente perdoa, A gente mas ele com perdoa. certeza já não era assim. Porque ele foi sempre muito intenso, muito super protetor e perfeccionista assim, Ao extremo. Era uma forma de achar que estava cuidando, né? de que estava E cuidando. que ia fazer o melhor. Preparando. Preparando. Isso. Menos de 10 era complicado. Mais de 10 é complicado. Você tinha que ter o Complicado. máximo, mesmo, né? Só o máximo, É. sempre. E aí, isso me marcou muito, porque quando ele falou assim, nunca mais você tire menos que 100, porque 100 para uma Caramba. criança, a proporção é maior que 10, e na época era Isso. 80 e 100 que chamava, né? É. Eu me lembro que eu entrei no... Mas isso eu revendo a minha vida muitos anos depois, né? Lógico, que foi aquele o momento que eu comecei a dar uma virada, assim, de perfeccionismo na minha vida. E isso Você não era uma pessoa assim. Você era eu uma não criança me percebi, livre. E eu não me percebi assim. Uhum. Foi isso que marcou a minha infância de uma forma muito forte. E aí eu comecei aquela decisão visceral de que eu nunca mais tinha que fazer menos Quer dizer, que você não 100. podia mais errar. Eu não podia mais Na errar. realidade, não é tirar 100, é não errar. É não errar. Que é pior ainda. Pior ainda, porque 100 É porque você 100 é um número. estuda, é um número que É um você pode número, alcançar exatamente, ali. mas não errar. Mas não errar foi muito difícil. E eu carreguei esse peso por aliás, eu ainda carrego. Eu tenho que Com confessar. certeza, com certeza. Mas foi muito forte na minha vida. E aí, com o tempo, eu fui percebendo quanto isso me marcou para eu tentar enxergar nas pessoas, e aí quando eu me tornei professora, nos meus alunos, e depois nos meus filhos, e quando eu me tornei coordenadora, eu tinha que ver na equipe para enxergar onde eu ia ver um potencial naquelas pessoas para elas serem mais que 100. Mais que 100. Mais Mais que que 100. 100. Porque quando ele me colocou isso, eu falei, então eu tenho que ir mais, porque eu tenho que ter um crédito. Você tem que ter uma margem Uma de margem não erro. de não erro. Eu me sentia como se eu tivesse que ter uma margem de não erro, né? Uhum. E eu Tinha que pedir para a professora fazer uma prova valendo 12. Para você tirar 11 e garantir o 100 dele. garantir a margem, Exato, né? professora, dá para fazer 2 questões a mais e a Pois gente é. pode ser. Você tira que eu errar. Era o jeito. Porque aí eu consigo garantir. O 10. E você sabe uma coisa interessante, dando um salto assim bem no tempo, porque quando eu fiz meu doutorado, eu fui atrás de participantes que fossem superdotados ou identificados ou não, mas que tivessem feito alguma transformação, e eu queria conhecer a história da vida deles profundamente, desde a barriga, para entender isso. E eu procurei pessoas que tinham transformado a área, em cada áreas diferentes. E Que tinham feito algo realmente não de extraordinário, de mudança, mudança, que mudou o paradigma. Isso, mudou Mudança o de paradigma, paradigma. sendo extraordinário ou não. Uhum. E uma ginasta artística, ela me contou uma coisa parecida, que nesse dia eu consegui, ela morava em São Paulo, e eu fui lá para fazer a entrevista, e foi a hora que ela chorou muito, que ela contou assim, que teve uma competição mundial, que ela estava sendo a torcida do mundo sobre ela. É brasileira, mas parece que o mundo inteiro só olhava para ela. E ela sempre foi muito perfeita nos treinos, criou, inclusive, tem elementos com o nome dela, que é a Daiane dos Santos. Isso. Uhum. E aí ela disse que quando subiu na barra, por nanosegundos, que ela olhou todo aquele público esperando que ela fosse a vencedora, ela pensou assim, eu não posso dar 100, eu preciso dar 110. Aí foi a hora que a lágrima saiu. Ela falou, eu preciso dar 110. Tem que ser melhor do melhor. Do melhor. E nesse pensamento de nanosegundo, ela deu um escorregão mínimo e o jurado percebeu e ela não ganhou. Ela Então, desfocou, né? Desfocou. Naquele Exatamente. Ela deu microsegundo. margem à emoção tomar Exatamente. conta. Da razão. E a emoção vem o sistema de alarme, né? Exato. Deu medo. Deu medo. Aí acabou. Eu acho que... E ela falou, mas o incrível é que foi coisa assim de... Nanosegundos. Não tem tempo, é nanosegundo. No nosso tempo, é incontável. Isso. Eu sempre digo que o cérebro trabalha numa outra dimensão de tempo. Porque quando a gente fala... Eu uma vez estava escrevendo um livro que eu falei assim, por um átomo de segundo,
Aí o revisor falou, Bia, isso não existe. Eu falei, existe. Porque o cérebro, o tempo não é como a gente. Não é mesmo. Nesse exato momento, ele está fazendo milhões de conexões a uma Exato. velocidade inimaginável e que existe. É em outra dimensão. Exatamente. Né? Aí E é a agora hora que você a gente pega. desfoca mesmo. É o de nanotempo, tudo. né? É o nanotempo. Que pro TDAH a gente tem que lutar o tempo todo. E é um porque tempo subjetivo Total. que você... voou. Mas que é real. É real. Olha que Ele é loucura. subjetivo, Mas mas é dentro real. da sua realidade e da realidade que, É. que você vê. E isso me reportou muito a esse momento. E você pega, o que você acabou de dizer, potencializa no cérebro do superdotado. Né? Que aí a gente entrando no que você falou do que é essa superdotação. Isso. A gente aqui no Brasil tem um paradigma que tem trazido, Bia, e eu me arrisco a afirmar, com todas essas quatro dezenas e mais de experiência e estudo nessa área, eu me arrisco a afirmar que nós temos hoje um problema de saúde mental pública entre estudantes superdotados em toda a rede pública e privada. Então, o que você está me dizendo é um dado muito importante. Isso. Os superdotados, eles acabam tendo maior facilidade de desenvolver transtornos mentais. A isso? literatura, vamos começar um pouco do começo. Existe um teórico, Dabrowski, que ele estudou profundamente um fenômeno, uma teoria que ele criou, que é a teoria da desintegração. Uhum. Nessa teoria, ele diz que ele estudou muitas pessoas e descobriu que para que ela encontre um lugar de desenvolvimento, ela passa por uma desintegração da personalidade. O superdotado. As pessoas. As pessoas em geral. Tá. Isso, ele pesquisou pessoas de um modo geral. Ele, na verdade, ele não teve contato com com a ideia de superdotação, mas depois outros autores estudiosos trouxeram essa teoria porque ela descreve o superdotado Então, o que você está totalmente. dizendo que a teoria da desintegração... Positiva. A teoria da desintegração positiva. Você tem que se desconstruir para se adequar ao ambiente ou ao padrão. Desconstruir para você, depois dessa fase muito, chega a ser cruel, você consegue se organizar para entrar num plano de desenvolvimento. E ele coloca isso como um plano positivo, que não seria exatamente encaixar, mas você consegue se desmantelar e depois você se reúne os pedacinhos e você consegue enxergar esse movimento de desenvolvimento positivo. E essa teoria, o que foi trazido para a superdotação, que é a que mais descreve o superdotado, e que nós não temos isso no Brasil, porque o que é que a gente tem hoje no Brasil? Superdotado. Se você joga assim, superdotado no Google, você vai ver uma tela cheia de crianças loirinhas de óculos, até gravatinha, nessa posição, com um monte de computadores. Então, esse estereótipo, ele vem seguindo desde 1971, há 52 anos atrás, sem mudança, e vem trazendo ele deturpou a visão que os educadores, por exemplo, que é a minha área, pais e profissionais da área da saúde, que são necessários, eles querem enxergar um superdotado que, na verdade, não é não existe. Não existe. Criaram um arquétipo de superdotação. Exato. Que não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. E o que isso trouxe para o país? Políticas públicas nunca, porque é um país que pensa muito, é baseado no modelo do déficit. A nossa educação, modelo do déficit. Eu estou aqui para curar, para ensinar o médico para olhar qual é o problema. Ele não olha a pessoa. Qual é o problema? Então, vamos tratar o problema, sendo que talvez esse problema seja sistêmico, ele está dentro de um sistema, e qualquer lugar do corpo que estiver afetado, o sistema inteiro vai estar afetado, mas a gente costuma olhar só o lugarzinho, o ponto de onde pode ter o problema sem entender. E o que nós temos da teoria de superdotação no Brasil, predominando, inclusive na legislação, é uma ponta desse sistema. E ainda confundindo, porque essa teoria, embora ela seja extremamente densa, um estudioso muito importante que trouxe muitas contribuições, mas ele olha para o superdotado por uma perspectiva que deturpa totalmente essa visão
E acaba que o país, o Estado pensa assim, para que eu vou me preocupar com quem não precisa? Entendi. Se ele é talentoso, se é o mais inteligente, se ele é melhor do que é superior, eu vou me preocupar com quem Eu tenho está que me com preocupar fome, com quem quem tem tem transtorno, quem tem deficiência. Deficiências e problemas. Exatamente, eu vou me Mas preocupar aí, com o problema. Zeni, estou pensando aqui, tá? Hum. Fica muito ruim, porque esses que têm um determinado potencial que poderiam ser estimulados, incentivados, para poder solucionar problemas também que vão levar a mudanças de paradigma. Exatamente. Que Eles é o são que capazes. os países desenvolvidos fazem. Isso. Olham para todos, mas pegam essa fração minoritária Uhum. de superdotados e investem maciçamente para dar um passo à frente. Inclusive, nós perdemos muitos no Brasil. Muitos que estão nos Estados brasileiros. Unidos hoje. Hoje e fazendo Miguel Nicoleles. também, né? Um monte. Um monstro, né? Pois é. E foi reconhecido lá fora e hoje é recebido na China com festa de filas de estudantes pedindo autógrafo por onde ele passa. Pois é. E aqui no Brasil ninguém sabe. Porque Só sabe que ele é palmeirense, reconhecem ele no estágio, o que é lamentável. Lamentável. Né? Eu também acho, concordo, Bia. Então, o que isso traz que é danoso, que eu considero danoso, para que a gente consiga modificar o sistema de ensino, que é o lugar de mais sofrimento dessas pessoas, seja da creche até a universidade, pós-graduação, sistema de ensino. Uhum. Espaço acadêmico, que é o espaço que o superdotado vai numa expectativa de buscar alimento, nutriente. Exatamente. E lá ele só encontra desapontamento, e aí os problemas começam ali, na escola. Recriminação. Rejeição. Professores mal preparados, Exato. e aí não é só culpa dos professores, que não têm, né, a técnica para identificar. Ou preparados com uma teoria, com um paradigma. Mas não tem alguma coisa que possa identificar, porque é aquele professor que vai dizer, eu estou falando, vai ser desse jeito. Exatamente. E a criança vai e faz um cálculo que dá o resultado de outra forma. De outra forma. E eu vi professores fazerem isso, e a professora falar, quem manda na sala sou eu, Foi você assim se que eu cale, aprendi. é assim que você vai ter que fazer. E como professora, eu me sinto na liberdade de dizer que os professores, eles não, cada um estuda o seu microsistema. Ele não pensa que ali ele tem cabeças que ele pode Desenvolver muito além disso. porque ele também foi encaixado no sistema. Sim. A gente tem hoje, Bia, para você entender essa diferença, vocês entenderem, Alex, essa diferença do aluno superdotado com o aluno típico, que a gente fala que é o aluno do cérebro padrão. Uhum. Um sistema que a gente chama de histerético. O que é a histerese? Histerético. O que é a histerese? É um fenômeno, a física descreve como aquele sistema que não tem, ele se estabelece, ele segue uma onda alfa, Uhum. e se não tem nenhum novo estímulo, ele se mantém síncrono. Sim. Ele se mantém, que é o nosso sistema de ensino. Ele nunca saiu do lugar desde a era industrial. É uma zona de conforto onde nada acontece. Exatamente. Agora você Tá bem pensa confortávelzinho. em aluno superdotado que tem, porque a superdotação, na verdade, ela é uma condição do neurodesenvolvimento, assim como é TDAH, até os transtornos do neurodesenvolvimento, só que não é transtorno, Uhum. mas é uma condição que ela tem uma modificação cerebral no nascimento, na gestação. É uma condição genética. Uhum. É a Mas primeira- é genética embrionária durante a formação do embrião ou genética independente? É uma genética, os estudos trazem como uma genética independente, apesar de que ela também Se tem manifesta. uma alta probabilidade de hereditariedade, porque nem Entendi. toda genética é hereditária. Exatamente. Mas a superdotação já foi comprovado por estudos que ela é uma condição de família. Uhum. Que nem TDAH, TEA, por Uhum. exemplo. Você nunca tem um único autista, um único TDAH na família, a superdotada. Já Mesmo traz que ali sejam na em linha. fases, né? Ou Exato. traços Diferente. diferentes, ou Diferentes. níveis diferentes. Mas sempre tem dentro dessas condições. E essas condições, superdotado, TEA, TDAH, eu vou falar TOD, eu vou falar dos mais comuns, que é o da confusão de diagnóstico, elas estão no mesmo lugar do cérebro, sistema nervoso central, o cérebro comanda o corpo. Uhum. Quando essa criança nasce, se ela nasce com essa condição,
que ela começa a entrar no mundo social, aí as características começam a aparecer e se misturar. TDAH, a hiperatividade, isolamento social. Ele tem estereotipias para se autorregular, aí lá vem o TEA. Uma criança, por exemplo, ela está no parquinho, no meio de um monte de criança brincando, porque os pais se preocupam muito com a socialização. Uhum. E eu digo muito para os pais que aquela história de que o homem é um ser social não é bem assim. Há controvérsias, porque a gente tem que entender que cada um tem a sua personalidade, ele não precisa se encaixar, porque nós temos um problema com os superdotados, que é uma sobrecarga de contato social muito grande também. E aí essa criança chega no meio de um parquinho, todo mundo brincando, correndo, ele para e fica olhando a roda gigante. Como é que ela funciona? E aí quem vê fala, tá ali um autista, Uhum. tá alienado. E ele quer entender como aquela Como roda aquilo está acontecendo, o funciona, processo daquilo. o O processo foco de daquilo. atenção dele é outro. É outro. E aí todas essas misturas de sintomas do transtorno com característica da superdotação do funcionamento acaba gerando um número muito alto de diagnósticos errôneos, Uhum. mas principalmente criou-se na educação assim, o superdotado. Não, só é superdotado aquele que está na página do Google. Uhum. Se eu não vejo aquele menino do caderninho arrumado, o superdotado não escreve, ele não quer caderno, porque ele tem um sistema de memória Perfeito, muito que ele não eficiente. precisa, como se abrisse uma tela. Exatamente. Essa coisa que a Apple está fazendo de botar uma tela através de um óculos, o superdotado já tem a tela lá que aparece. dentro, instalado. Exatamente. E aí ele não precisa, porque a função da escrita é registro, o registro dele é de imediato. Então, essa confusão de diferenças de funcionamento acaba trazendo muita confusão do diagnóstico. Então, é o que a gente chama, tem a dupla excepcionalidade, que é a associação da superdotação com a TDAH, a TEA e outras condições, dislexia, e tem a superdotação única, vamos dizer assim. E tem o transtorno separado. Tanto que na neurodiversidade, TDAH, TEA não são transtornos, eles são funcionamento, né? Assim como é a superdotação. Isso mesmo. Então, essa condição, ela vai trazendo características de personalidade que quando ele entra nesse sistema esterético síncrono, trazendo exatamente o oposto, que é um sistema totalmente, absolutamente assíncrono. Porque quando uma criança superdotada nasce, todas as que nasceram na mesma data de nascimento, vamos pensar aqui numa pista. Está aqui o superdotado, o mundo inteiro, uma população de crianças que nasceu na mesma data. Esse grupo aqui, daqui, são crianças típicas, nasceram dentro do padrão cerebral, eles vão andando com aqueles marcos de desenvolvimento dos manuais de pediatria, MED e tal. Esse aqui dispara. Os marcos de desenvolvimento, eles dão saltos quânticos, eu chamo de saltos quânticos. É que nem o nanotempo, Exato, é isso mesmo. Salto quântico. Esse salto que eles dão, ele fica muito disparado em relação à idade cronológica. Então, ele já nasce deslocado, ele já nasce fora desse mundo cronológico. Já é o primeiro impacto. Então, quando ele entra na escola, que ele se depara, uma criança, por exemplo, como eu já avaliei muitas, com 1 ano e meio, 2 anos, na creche, e aí ela chega lá e começa a ver os coleguinhas da mesma idade, porque o sistema é por idade, para poder manter a sincronia, dar menos trabalho também, senão não dá conta, se não tiver um padrão. Ela chega e começa a ver, meu Deus, ele fala tudo, os coleguinhas não falam ainda, não conseguem entender o que ele diz, a professora fala, começa uma linguagem muito infantil, e ele já tem uma autoconsciência, uma percepção, uma compreensão verbal muito exacerbada. E aí, naquele momento, o que vem entra na cabeça dessa criança, não racionalmente, mas como... uma absorção na natural. O errado aqui sou eu. Porque o diferente aqui sou eu. E aí, essa criança, por exemplo, na creche acontece muito, ela começa a se encaixar. Ela começa a pensar, não, eu preciso me ajustar. E aí a gente tem casos de regressão, não regressão real, mas de camuflagem. O bebê de 2 anos, 3 anos, já começa a se encaixar e começa a querer
de novo o que ele já deixou de mamadeira às vezes. Chupeta. Chupeta, fralda, começa a mudar a linguagem, a fala, começa a falar infantil, começa a querer o útero, o colo da mãe. É impressionante. Porque o mundo é hostil, né? O mundo é hostil. Pra Isso essa- é uma pra essa criança, com autodefesa, certeza. porque essa criança já começa ali a pensar, eu preciso, vão me atacar. Inclusive, essa sincronia que acontece no nascimento, já vem da genética, eu comparo muito com uma escada, muitos degraus, porque ela indica que cada criança que nasce, ela tem várias idades, até adulto, idoso. Ela nasce ali daqui a um mês, ela já tem 6 meses, mas tem alguns saltos de mentalidade, de idade mental, de 8 meses, de 1 ano, de 2, 3. Isso nos testes de inteligência, a gente vê essa medida quando faz, que aparece lá uma criança de 6 anos e tem uma tabela que sai do desempenho, que mostra aqui, nesse grupo cognitivo, ele tem 16 anos e 10 meses. Nesse Por aqui, grupo. Por grupo Cognitivos, entendi. Esse aqui ele tem 10 anos, 12. Aí você vê essa sincronia ao vivo e a cores, essa ressonância. Entendi. E aí isso vem desde criança. E essa criança, ela vai crescendo, tentando se ajustar, e o professor começa, cala a boca, espera o coleguinha, você está atrapalhando. E aí ela começa a se sentir inadequada, eu sou chata, Insegura. ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer. O que eu vou fazer de mim? É tanto que a gente tem automutilações muito intensas dentro da superdotação. Suicídio também, mas que não é divulgado. Com crianças novas, inclusive adolescentes. Porque a camuflagem, Bia, ela é muito cruel. É uma roupa que não lhe cabe. É uma Autoestima, roupa que não cabe. A camuflagem é o que acontece com o camaleão. Ele muda de cor, mas ele é camaleão. É. Então, aquela criança, aquele adulto, isso é adulto, criança, meninas. Na pesquisa foi descoberto que meninas superdotadas e mulheres, elas sofrem Mais ainda. muito mais por causa dessa tradição cultural de que a mulher não pode ser mais inteligente do que o homem. Não pode, Como que ela está se destacando? Como que ela se destaca? Não pode. Ela já começa a escutar isso, as profissões. E vai abafando ela. Vai abafando. E essa camuflagem, qual é a necessidade que essa criança de 3 anos começa a perceber inconscientemente? Eu preciso criar elas começam a criar várias alternativas de personalidade, de identidade. Então, ora ela se transforma, mudam a cor, ora a outra, e chega no momento próximo da adolescência que ela pergunta, cadê eu? Quem sou eu? Não, a essência vai E desfigurando, está né? totalmente descaracterizada. Descaracterizado. Cadê eu? Onde eu Quem estou? sou eu, Quem né? sou eu? Que ela vai se adaptando para viver naqueles grupos e ela vai mudando suas características mudando. para poder estar se adequando. Exato. Ela cria tantas alternativas de identidade para não ser rejeitada, menina e meninos, mas menino uma predominância muito maior, que depois ela não se acha. Aí vem a por crise exemplo, da identidade. Exato. Eu já atendi casos de meninas que já chegaram para a mãe e falaram, mamãe, eu não sei mais quem eu sou. Como Eu não que sei eu nem sou? onde eu me encaixo, Onde né? eu me encaixo? E já teve caso de meninas, uma inclusive foi muito grave, de 10 anos, que ela começou a querer ser menino. Não é uma questão de homossexualidade. Entendi como o que você está fosse falando. Sim. Era mais Tudo uma bem. camuflagem. mais uma camuflagem. Entendo, Então, dentro ela disso aí, começou a entendo pensar assim, Para se perfeitamente. adequar. Era menos Exato. ruim ser uma superdotada masculina do que Do que feminino. feminina. Entendi. Porque o mundo estava muito hostil já para ela. E ela começou a vestir roupa de menina. Eu sou menina, a mãe entrou em pânico. Mas todo o histórico dela, eu sabia que aquilo era uma camuflagem muito dolorosa. Uma das camuflagens, Uma das. porque ela usou várias Exato. Não durante a seria vida. o problema ela ser um... Não. Nenhum problema. A questão estava ali... Fortalecer essa exatamente. identidade dela era a Exato. solução. Era a Não solução. era problema. Aí era a felicidade dela, se isso, Exatamente. porque aí ela se Se isso encontrou. fosse dar para ela Porque uma ela ia ser mais identidade. aceita, né? Exato. Ela ia se Olha a aceitar. percepção dela. Olha a Os percepção. meninos conseguem Claro. sobreviver melhor. Perfeito, Então, olha a se eu inteligência começar a me caracterizar como Exato. menino, Vai eu ficar vou ser mais muito fácil para mim. Ela não se via entre as meninas. Ela pensou o seguinte: se eu não me encaixo aqui, eu vou para o lado oposto. Claro. Lá eu devo Perfeito. encontrar Lógica pura. alguma coisa. Né? Lógica pura. Bia, e você sabe o que resolveu o problema dessa criança, dessa pré-adolescente? Aceleração de 2 anos.
que eu. Jogou ela à frente. Que À é jogar frente. ela à frente. Porque quando você acelera, que é uma coisa que o sistema brasileiro cria um problema que põe os Imenso pais para isso acontecer, verdade. Você faz o seguinte, essa criança, como ela tem essa disparidade assincrônica de idade Desde sempre. e desde que nasce, você não pode colocá-las no meio só de superdotados, que é impossível. Sim. Então você tenta, Até porque eles são diferentes entre eles. Entre eles. Já tem começa essa daí. coisa, tem o espectro Exato. da superdotação A também. superdotação é um espectro. Exatamente. É outra coisa que o Brasil não enxerga. Não está preparado assim, para isso. Não está preparado para ver, Exatamente. porque identificou superdotado, vem para essa caixa. Não, E aí o superdotado, ele na caixa do superdotado, ele não cabe. exatamente. Porque dependendo do lugar do espectro, ele começa a se sentir o mesmo alienígena que ele se Exatamente. sente entre os não superdotados. E aí, essa criança começa a buscar todos esses encaixes e não consegue ver o sistema. A gente faz o seguinte, se a gente não pode colocar junto com o superdotado, que é a técnica que fora chama de cluster, que é você organizar por grupos e aí eles conviverem, embora diferentes, mas eles se enxergam melhor, você puxa para reduzir a idade mental com a idade cronológica. Porque as Então, crianças dentro do grupo, grupo típico. vai botando Isso, para o interesse maior. para um interesse maior. Porque ela tem, por exemplo, 7 anos, mas ela tem mentalidade 8, 9, 10, 11, até 12. 16. Tá. Que é onde o teste do Brasil mede ao máximo 16 e 11 meses. Isso mostra bem. E aí a gente coloca. Então, a gente podia colocar com 16, não dá, porque ela não tem 7 e 16. Então, essa variabilidade dessa Tem que assincronia botar numa coisa cognitiva intermediária. mas quando ela chega aqui, ela se vê. É a hora que eu falo que os superdotados, eles sobem numa escada, por exemplo, criança de 2 anos chega na creche, é como se ela subisse assim, uns 5 degraus, aí ela olha lá e fala, cadê todo mundo? Cadê as pessoas? Cadê? Não tem ninguém. Porque as escolas são de caixinhas de idade. E ele não consegue se ver ali e começa a sentir uma solidão absurda, que é o isolamento do superdotado dentro de si mesmo. Isso se torna uma luta invisível, uma coisa que ele não consegue lidar. E aí vai vindo frustração, Aí depressão, vem ansiedade. os problemas de saúde mental, que é ansiedade, depressão existencial, que eu acho que é mais duro. Exatamente. Isso você está exatamente. falando, eu noto isso. Ah. As crianças e adolescentes que eu atendi durante a vida, eu nunca identifiquei nesses com uma superdotação, nenhum tipo de depressão como doença, mas depressão existencial. De tipo assim, para onde eu vou, Pra onde eu onde eu caibo. Começando por quem eu sou. Exatamente. Onde eu caibo. Agora, eu vi também que aqueles que tiveram um rumo melhor, me corrija se eu estiver errado, é só uma observação empírica, tá? Que muitos, e eu me lembro que na época não tinha pessoas que a gente pudesse, vai no fulano, pelo menos a gente não tinha essa divulgação, Isso. onde a gente pudesse, tipo assim, você está formando profissionais, então você indica um profissional no Rio, outro em São Paulo. Não tinha. A gente não dispunha disso. E eu me lembro que eu batia muito com eles, primeiro do autoconhecimento, esquece os outros, vamos ver onde você cabe. É o pilar. E eu me lembro que eu tinha uma aceitação extrema por eles, então eles tinham uma relação comigo muito interessante, que tinha horas que eles me faziam perguntas, eu falei, eu não sei te dizer, mas a gente pode procurar uma resposta pra gente, né? E aí ele estudava, eu estudava, e a gente trocava. E quando eles ganhavam essa segurança, eles se tornavam autodidatas. E aí, nessa hora, meu amor, você viu um Sai da foguete frente. fazer vum! Sai Na da hora que você frente. dava a segurança e que eles falavam, ele falava assim, mas tia, eu não consigo, que a professora fala. Eu falei, por que você não estuda fora da escola? Isso. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, você vai lá, assiste a aula, você já sabe. Aí teve uma época que tinha aquele iPod, não era nem o iPad, era o iPod. E ele conseguia botar livro no iPod. Eu falei, bota uma coisinha, ninguém vai ver. E você fica ouvindo. Ele, perfeito, vou ficar quietinho, ouvindo meus livros, não dava problema. E ele chegava das semanas e falava assim, eu li 5 livros. Eu falei, e aí? Eu falei, e as aulas? Não, as aulas ainda tá naquilo lá,
aquilo lá, eu já sei, há 2 anos atrás, E ele Bia, bem fica aqui olhando pro tranquila. professor, Ele né? olhando para o professor, ele se descaracterizou, mas sabendo que ele estava fazendo aquilo Para sobreviver. para sobreviver e estava limpo, Exato. ninguém sabia, ele continuava tendo o acesso dele. E esse me surpreendeu mais ainda, que ele se inscreveu em várias universidades americanas. Falei, garoto, onde você tirou isso? Ele falou, não, tem no site das universidades, estava lá. Quem quisesse se candidatar, não precisava. E ele foi mandando as coisas. Esse menino com 14 anos, os Estados Unidos chamou. Venha fazer o college, Investiu. vamos aqui. Aí a mãe chegou, que maluquice é esse que o fulano agora me disse que está indo para os Estados Unidos? Falei, mãe, vamos lá. Calma, Você já calma. percebeu Muita que calma ele é nessa muito acima hora. da... Não, aí a mãe, eu me sinto burra do lado dele. Eu falei, ótimo, eu também. Então fica tranquila que nós estamos na mesma etapa, mas não vamos parar o processo do menino. E esse menino foi, e hoje vive muito bem, obrigado. Tem várias empresas nos Estados Unidos, é casado, tem filhos e é super feliz. Agora, nem todos ganham essa questão da segurança Exato. para ser E autodidata. você sabe por quê, Bia? Depende do ecossistema. Exatamente. Depende daquilo que está no entorno dele. É o que a gente fala. Terapia não resolve, embora a terapia seja fantástico. Por que não resolve? Porque é dentro do consultório. Ele saiu de lá, ele entra Ele no vai viver sistema em outro esterético sistema. da mesma É. forma. Uhum. Então, Precisa isso de uma A psicoeducação terapia talvez maior. Precisa. prepare uma terapia específica. específica e específica. adequada a ele. Isso, a eles. Exato. Prepare para eles não se perderem no mundo, para Exato. eles não deixarem Essa de ser é a eles. base que a É. terapia ajuda Exatamente. demais. De criar uma identidade tão forte Isso. que é Que capaz ele de não estar vai em se qualquer perdendo lugar. e Qualquer se lugar. mudando o tempo todo. Exatamente. Isso. É Mas o você que sabe pode. o risco, Alex, que a gente tem hoje, os profissionais, a maioria, claro que Uhum. tem os que são excelentes, da área da saúde e área clínica, por exemplo, psicólogos, pediatras, neuropediatras, neuropsiquiatras ou pediatras são os que estão ali no entorno desde Sim. o bebê. Que eles enxergam essa superdotação que eu falei que tem, o que essa superdotação vê? O que esse menino faz para ele ser superdotado? E a pergunta tem que ser outra, quem ele é? O que tem na personalidade dele, na forma dele agir? Individualmente. E muitas vezes o superdotado dentro de uma sala de aula é aquele que rasga caderno, que ele não consegue escrever, porque existe uma sincronia cognitiva com a psicomotora, que escrever gera um esforço mental absurdo, que dá náuseas. Eu fiz uma live recente com uma criança de 10 anos, que ele falou que ele tem talento musical também, que ele disse que ele está olhando para o professor e compondo, escondido. Aí ele mostrou quantas músicas ele compôs, 10 anos, escondido, porque ele sente náuseas. E às vezes ele chega em casa e vomita. Meu neto, ele me contou, que eu fiz uma com ele também, já adolescente, 16 anos, que quando ele era por volta de 4, 5, 6 anos, porque ele sempre ia passando mal para a escola, todos os dias, sentindo uma coisa que eu identifiquei como Uma angústia. ansiedade, né? angústia, angústia. mas não era dor, que ele dizia que era dor. Não. Aí ele disse que toda vez que ele chegava, abria a porta da sala, ele vomitava. Isso por muito tempo. O outro desmaiava na escola. Então, são questões que, como esse sistema ele tem essa característica da esterese, se não tem novo estímulo, ele se mantém síncrono. E aí você imagina o choque de 2 sistemas, um síncrono e um assíncrono, e esse aqui passa 12 anos, que é o tempo da educação básica. Sendo podado e mandando calar a boca. E ele cada vez se sente mais inadequado. Eu comparo muito que o aluno superdotado é como se fosse uma Ferrari dentro da sala, dentro de uma pista 1.0. Uhum. E essa Ferrari não consegue imprimir a potência que tem. E esse motor, ele fica arranhando por 12 anos. E tem uma característica dos superdotados que é fatal, que se chama tédio, espera, repetição. Tédio, espera e repetição, isso traz a maioria dos problemas de saúde mental que eles têm. Porque o que é a ansiedade? Você é expert, sabe? Uhum. É aquilo que você espera que ainda não aconteceu e eles passam a vida esperando. E o que um estudo recente descobriu, a conclusão recente assim,
Sim. 10, 20 anos, eles pegaram crianças, entre 5 e 14 anos, crianças e adolescentes, acompanharam até 30 anos de idade para ver como ia acontecer essa passagem pelo sistema. E aí, o que eles descobriram? Quando eles chegavam à adultez, adolescência, adultos, eles desistiam do esforço e eles identificaram como se fosse burnout acadêmico, Sim. um esgotamento acadêmico. O que eu mais escuto das mães que eu atendo é a palavra exaustão. Doutora Zeni, eu estou exausta. Eu não sei mais o que fazer. E aí, quando você pergunta o que acontece com eles quando crescem, aqueles que crescem e conseguem superar, e os que, às vezes, nem... A maioria não consegue. A maioria não consegue porque montar essa o sistema, identidade. Bia, é muito cruel. Com certeza. Uma luta contra a sua identidade é muito cruel. E como eles têm uma intensidade, que é o que caracteriza a superdotação de verdade, é intensidade, sobreexcitabilidade, superestimulabilidade, isso não consegue lidar com o sistema assíncrono. E aí a maioria, aí eu te respondo o seguinte, onde estão essas crianças que cresceram? São os pais dos superdotados hoje que eu atendo, e que muita gente atende, totalmente exaustos. Por quê? E totalmente desencaixados. E aniquilado todo o potencial. Que eles teriam para desenvolver. Principalmente as mães. Às vezes, como eu faço muito atendimento online, às vezes eu tenho que disfarçar porque eu choro. Quando as mães começam a contar a vida delas e a vida da mãe. Aí eu falo, meu Deus, é muito sofrimento numa condição que não deveria ser de sofrimento, Bia. Pelo contrário, é um presente. É um presente. Se você pensar, eu sempre vi isso, superdotação, para mim é um presente, é um gift. É um presente, do universo. Para quebrar alguns paradigmas que a gente precisa que sejam quebrados. São eles os divisores de coisa. Eu tenho um sonho, Zeni, assim, já há muito tempo, mas eu não consigo nenhum banco para patrocinar isso, né? Porque é um patrocínio grande, de ter uma bolsa de valores de talentos e de superdotados. Porque se a gente puder investir, seria excelente para os bancos. Eles criariam sistemas para lá de funcionais, porque a gente não tem a cultura de investir no potencial. E fazer essa estrada. Fazer essa estrada. É uma burrice. Porque se qualquer super empresa, seja bancos, seja uma indústria poderosa de farmacêutica, seja o que for, tivesse essa visão que investimento para eles é nada, né? Assim, em termos de você pegar um grupo de superdotados e dar a eles toda a condição deles se desenvolverem, é um investimento para eternizar esse banco, essa indústria, porque eles farão as mudanças que precisam ser feitas de tempos em tempos. Porque senão, a melhor maneira de você se manter atemporal é inovando. E o que acontece? Mais ou menos a indústria da tecnologia trouxe parte dessa garotada. Mas é uma indústria que hoje inova só para comércio, não para mudanças de paradigma. Por exemplo, o Face, o Instagram, que bom se eles tivessem um banco de talentos para usar coisas muito maiores que vão beneficiar a humanidade como um todo. Não estou sendo contra que eles ganhem lá o dinheiro deles, está tudo limpo, mas a gente tem que pensar num futuro que é muito próximo cada vez mais. Cada vez mais. Né? A tecnologia faz a gente ter que se reinventar, talvez de 2 em 2 anos, no máximo. Antigamente eu dizia, tem que mudar de 10 em 10 anos para me manter temporal comigo, entendeu? Não existe mais isso. Hoje é muito rápido. Se a gente pensar que o sistema do nosso celular atualiza atualmente de 4 em 4 meses ou 6 em 6 meses, é mais ou menos a velocidade que a gente está caminhando. Então, eu acho que é um investimento incalculável. Que o Brasil não enxerga o modelo do déficit, da deficiência. Eu vou olhar qual é o problema. Tanto que a gente tem
uma situação grave nas escolas, que as escolas querem se envolver, e aí eu falo de escola com muita tranquilidade, porque eu sou Sim, cria de lá, Veio querem de se lá. envolver onde elas não deviam se meter, por exemplo, indicando para os pais, dá uma medicação, leva Isso. para tomar para acalmar dentro da escola, caso de medicação errada enorme. E aí eles começam, eu comparo muito o superdotado com a carpa japonesa, Uhum. que a carpa japonesa, onde você coloca, ela cresce, né? Isso é fazendo uma metáfora, ela cresce de acordo com aquele ambiente. Sim. E aí vem aquela questão muito relativa à homeostase, o equilíbrio do que ele recebe do ambiente para essa organização interna. Se o nosso organismo não faz homeostase, o ser humano morre, porque ele se desregula totalmente. E essa homeostase com o superdotado, a gente pode dizer que ele é plenamente desregulado. A homeostase biológica, você reúne 2 recursos, que é o sistema nervoso e o endócrino. Uhum. O nervoso dá o sinal, dispara, o endócrino acode e se vira para arrumar. O superdotado, a analogia que a gente faz, é o sistema emocional e o sistema sensorial. É como se eles fossem, Bia, sem pele. Nós, todos sem pele, recebendo como antena parabólica todos os estímulos, numa velocidade de nanosegundos também. Uhum. Aquilo que uma criança típica, um adulto típico, um adolescente típico, você vem a mensagem, o estímulo estressor, o gatilho estressor do ambiente, ele tem um tempo de chegada. Com o superdotado, esse tempo é violento. Uhum. E a resposta adaptativa ela é imediata. Por exemplo, já a alta inteligência, ela já traz, com essas questões da superdotação, da sobreexcitabilidade, essa superestimulabilidade cerebral, ela traz questões de saúde física. Por exemplo, estimular a doença autoimune, Com certeza. alergias, dermatite atópica. Eu estou atendo crianças que elas... A aula de Porque matemática... não é só o Alopécia. estímulo cerebral, é o estímulo orgânico inteiro. Sabe o quê? O Brasil não entende que o cérebro não comanda o corpo? Então, o superdotado é só cérebro. Não, O com cérebro certeza dele tem uma fisiologia totalmente diferente, com funções diferentes, velocidade diferente, metabolização da glicose do corpo é muito mais rápido para dar energia para esse cérebro. O superdotado tem distúrbios de sono, ele precisa de 3 a 4 horas no máximo e acorda pleno. não. Então, as crianças superdotadas, elas não dormem, o corpo exaure, apaga, mas o cérebro são 24 horas. Aí chega uma hora que o corpo padece. Que o corpo padece. Mas o corpo ainda padece mais em função dos estímulos estressores. Uhum. E As aí, questões alérgicas. alérgicas, dermatite. Uma menina, porque avaliar a menina é um desafio muito grande. Uhum. Que eu avaliei há uns meses atrás, quando ela entrou, que eu tive o primeiro contato, eu pensei comigo, depois escrevi, porque eu anoto tudo, Uhum. até a respiração delas para eu entender deles. Aí eu falei, primeira menina superdotada perfeita que eu encontrei na minha vida. Anotei. Uhum. No final da avaliação, eu risquei. Porque Porque você lá ela no entrou final- assim, ela camuflou tão bem, 6 anos, Bia, pertinho de 7, que ela me enganou. Ela conseguiu fazer Trazer. com que eu escrevesse essa frase. Aí a gente começou o processo, que o processo é muito humano, é muito fenomenológico, que eu digo, né? Aí chegou na hora de testes padronizados, porque a preparação para esse momento, nossa, eu brinco, elas pintam meu cabelo, pintam minha unha, eu brinco, rodo bambolê, Uhum. aí cria aquela confiança, ela é igual a mim. Exatamente. Mas é tão autêntico que elas se transformam. Aí a gente foi, brincou, pintou meu cabelo de azul, depois eu fui dar uma aula de cabelo azul, deixei o povo pensar que eu estava doida. E aí chegou o momento, aí eu comecei a perceber a atenção. Aí ela falou, você me dá um café? Aí eu falei, pode ser um chocolate quente? Porque eu pensei, um café? Para criança de 6 Já, anos. não, e super estimulada já. Exatamente. É. Aí eu dei um chocolate quente, mais quente mesmo. Tem uma maquininha. Quando ela pegou o chocolate, ela não deu tempo de eu colocar na mesa. Ela pegou e bebeu metade, queimou a Rápido. garganta. Aí eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, a gente tem que esperar esfriar. Ela me dá uma água gelada. Aí eu peguei água gelada, ela falou, água gelada vai ajudar a passar. Aí ela tomou um gole grande de água gelada. Antes que eu pensasse, ela pegou o copo quente de novo e botou. Aí eu parei Tudo. e comecei. Meu amor, fala aqui pra mim.
que sensação que você teve? Por que que você não quis esperar? Aí foi puxando, a gente conversando. Bia, olha o meu desespero, que nem psicóloga sou, nem psiquiatra. Doutora Zeni, eu amo sentir dor. Quando eu estou na escola, que a professora começa a explicar, eu pego a minha unha, furo a pele, e ela fazia, deixa com a boquinha. De Começa tirar a sangrar, isso. e eu sinto uma dor. Que aí ela esquece da outra. Parece que o dor, né? cérebro... Eu falei, mas como é que você é na escola? Me conta, como é que você se sente? Aí eu sou a melhor. Todos os professores falam que eu sou a melhor aluna. Aí eu me deu desespero. E meus pais também falam que eu sou a melhor filha. Ou seja, essa criança com 6 anos já está totalmente camuflável. Uhum. E aí eu comecei a puxar dela algumas coisas. Ela está num sofrimento absurdo, mas ela construiu uma capa que depois eu vou ter que levar essa discussão para os pais, para a gente entender melhor essa É para criança. você ver, esse nível de se ferir e sentir um certo prazer com dor, é muito, isso revela nível de ansiedade muito alto. Muito alto. Não é o basicão da gente, não é o pânicozinho, Não é o não. paniquito. É muito maior. É muito maior. Como também tem crianças que tiram o cabelo, arrancam sobrancelha. Você sabe casos de uns que ficam assistindo aula porque existe o botão do tédio quando eles estão na sala. Teve uma criança que ela falou, professor, liga para minha mãe que daqui 20 minutos eu vou ter uma febre. Como que você vai ter uma febre? Tá fingindo, menino? Não, eu vou ter uma febre para ir embora para casa. Porque quando eles têm esses saltos intuitivos cerebrais, que a neurociência coloca que o cérebro superdotado é como uma rodovia de motor amaciado. E quanto mais eles se especializam, mais amaciado fica e aumenta a capacidade de concentrar mais informações. Então, eles têm um problema de excesso de pensamento e excesso de intensidade interna, uma ebulição interna que às vezes se manifesta, que é às vezes confundido com a hiperatividade na escola, porque se manifesta no corpo, ele não consegue sentar. Tem aluno que ele não pode sentar, e os professores obrigam a sentar. Ele precisa ter aula rabiscando, desenhando, compondo música. E tem uns que, como não pode fazer isso, que os professores não deixam, ele pegava o lápis, isso relato já das mães, das crianças que eu avalio, e ficava assim na perna. Riscando. Olhando para o professor. Quando ela chegava em casa, tudo sangrando, tudo aberto. Um outro caso... Mas isso aí, eu acho, Zeni, estou colocando aqui Pode do meu ponto de vista. Eu vi muito isso acontecer, porque assim, chega a um nível de ansiedade tão violento que existe essa coisa de quando você, no organismo, você provoca algum ferimento, principalmente com sangue, existe uma descarga de endorfina, que é anestesia. Olha só. Momentaneamente, né? Que é a pior descoberta que eles fazem. Que eles fazem intuitivamente. Que aí vai pro Então, eles lado. sabem que aquilo vai dar um alívio naquela ansiedade. E ele vai conseguir conviver. E aí eles vão catucando mais. Eles vão anestesiando e vão indo. E que fica muito perigoso. Muito perigoso. Teve um caso de uma criança fazendo prova de matemática com compasso. Quando a professora olhou Muito ele comum, todo o sangrando, compasso. ele já tinha se cortado todo. Resultado, fim das contas, quando a mãe conseguiu, levou para casa, hospital, que foi conversar, meu filho, o que foi que aconteceu? Ele fez a pior descoberta da vida naquele momento, que ele falou, mamãe, eu descobri que a dor de dentro alivia com a dor de fora. Exatamente. 7 anos, Bia. Foi a pior, ele, a partir dali, ele tem que viver sob tudo tem uma vigilância. lógica para eles. Tudo. Que é bem diferente de outras crianças ou outros adolescentes Exatamente. que praticam isso por uma frustração. Eles imediata. não querem morrer, Bia. Não, eles falam, eles eu só não quero morrer, eu só não quero viver. Eles E aí você fica pensando, qual é a eles mesma buscam uma coisa? saída. Pois é. Por exemplo, meu neto, quando morou comigo um período que eu trouxe para morar, que eu falei, deixa comigo, eu tirei da escola, porque eu desmaiava muito. Às vezes ele batia 3 horas da manhã na minha porta, vó, você pode conversar comigo agora? Eu, claro. Ia trabalhar no outro dia todinho. Claro, meu amor. Aí eu sentava, a gente tinha uma posição para sentar, ele sentava, a gente cruzava as pernas, um de frente para o outro, e eu só escutava, assim, naquela escuta muito dedicada. Aí ele começava a contar, falava. Aí uma hora ele falou assim, vó, eu não quero me matar, eu não quero morrer, mas eu também não quero viver. Tá muito difícil viver. Pensa, Bia,
O que você Sim, diz? é uma exaustão. É uma exaustão. Cognitiva, uma exaustão emocional, é uma outra coisa. O encaixe no mundo típico, no sistema esterético, é a pior dor que pode trazer interna para um superdotado. Uhum, E ele falou, eu só não sei, não consigo viver, eu não quero viver, mas eu também não quero morrer. uhum, Aí eu comecei a rir, porque eu não tenho técnica disso, de psicologia. uhum. Comecei a rir assim, bem Sim. tranquila, que ele já Uhum. me conhece, a gente De tem acolhimento de até. acolhimento. Falei, meu filho, não se suicida não, porque você já pensou? Se você morrer, onde é que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer da minha vida? Aí ele começou a rir. E no dia seguinte, como ele muito talentoso em música, compõe, canta, toca, ele ia montar um vídeo com os colegas no lago lá em Brasília. Uhum. O que a avó pensou? Vai fazer alguma Aí eu besteira falei, nesse lago. Olha, você amanhã vai pro lago. Você não vai se matar afogado, não, né? Ah. Desse jeito, com essa tranquilidade. Ele riu, não, vó, fica tranquilo, eu não vou me matar porque eu não quero morrer. Eu falei, então nós vamos combinar o seguinte: a cada 30 minutos, 1 hora, você manda qualquer mensagem para mim assim: oi, Uhum, tô vivo, tô bem, uhum. pode ficar tranquila que eu vou voltar. E aí, de vez em quando, a Ele mensagem dava. no celular dava o toque, né? Oi, vó. Oi, vó. Oi, vó. Então, é um nível de sofrimento. E ele chegou a se mutilar, automutilar. Eu via os arranhões. Eu falava que foi, não, eu bati. Só que eu sabia que não Sim. era. E como foi o olhar dessa escola para ele? Quando você começou a ter essas percepções, você está falando de algo É que foi verdade. dentro da sua casa, Isso. né? E você tem a experiência ali até Uhum. muito o dobro, Isso. porque é o seu paciente e ali era o sentimento, a emoção junto. Emoção. E você, como uma especialista, poder ir à escola e mostrar como que foi esse acolhimento e como você conseguiu jogar isso com a escola e como foi a escola recebendo ele. Eu procurei um instrumento concreto, que foi uma prova de matemática, porque ele era brilhante em matemática, mas ele tirou 0, porque ele não respondeu nenhuma questão, ficou com 0. Quando ele chegou que me deu a Possivelmente, prova... essa prova ele fez toda na cabecinha toda na dele, ele já tinha a cabeça, resposta. não queria escrever. Aí eu falei, meu filho, você sabe que você responderia essa prova, não sabe? Aí ele, eu sei, mas não deu. Aí eu falei assim, você se importa de responder para mim? Sentar ali rapidinho, escrever? Eu faço. Aí ele sentou, fez lá, respondeu. Eu peguei essa prova, eu sabia que eles não iam acreditar mesmo, eles iam achar que eu paguei alguém para ensinar, que eu não ia saber tanta matemática. Levei, pedi para falar com os professores, falei, olha, essa prova aqui, eu sei que vocês não vão acreditar em mim, mas essa prova ele fez sozinho, a mesma prova de 0. Aí eles corrigiram, ele não tinha errado nenhuma questão. Aí eles olharam para mim desconfiado, né? Lógico. Aí eu falei, eu sei que vocês não confiam, mas ele fez sozinho. Aí eu comecei a mostrar para eles. E era um aluno que ele, frequentemente, eles chamavam os pais, ou a gente corria, porque ele desmaiava na enfermaria. Pressão 18/12. Hipertensão total. Hipertensão total. E não tinha um problema de saúde. Mas é desregulagem A desregulação. emocional. A Você desregulagem. faz a carga de Exato. adrenalina, noradrenalina. E aí, numa consulta com o neurologista que os pais levaram, eu falei, eu quero ir. Vou ficar quietinha lá, calada, escutando. Aí o médico perguntou assim, o que você sente quando você está na sala antes de desmaiar? Aí ele pegou a mãozinha, botou na cabeça e falou assim, o professor começa a falar, aí eu começo a bater na minha cabeça começa com um monte de coisa. Aí eu olho para ele, eu vou perdendo, aí eu não vejo mais nada, era a hora que ele O desmaiava. excesso de estímulo. O excesso. Levando Isso. ao apagamento. A exaustão total. E ele desmaiava. Acabou. Resultado, cheguei pro meu filho e falei, você quer um filho com diploma vivo? Ou você quer um filho morto? Não, com diploma morto. Ou você quer um filho vivo, com ou sem diploma? Ou melhor, ou a gente pode Isso. construir um filho feliz. Feliz. E Bia, Alex, não é fácil uma educadora Não, que com viveu na certeza. escola ter que tirar o filho da escola. A dor em mim foi muito grande, né? Aí eu combinei com ele de tirar da escola para resgatar esse emocional muito quebrado, porque o sistema escolar, ele se torna muito hostil por causa disso, porque ele é um sistema com Porque essa eles característica. querem muito ajudar,
mas eles querem aquela solução imediata. Imediata. Leva para trazer um remédio, porque assim ele não vai dar trabalho Fica aqui. quietinho. Mas não vê ele Mas como um interessante indivíduo pelo seguinte, separado. se não Exato. tiver A gente essa tem uma dificuldade muito construção, grande no sistema escolar. de distinguir. se não tiver essa estruturação da essência dele, ele se perceber um ser absolutamente funcional e o que é bom para ele, o que não é bom, como todos nós. É. Saber o funcionamento dele e ele ter essa convicção, que eu vi muitos pacientes meus dizerem exatamente assim, eu sei que eu sou assim e gosto de ser assim. Quando você chegava, percebe que é funcionamento, você se ama, se e aceita. eu me lembro que para um eu falava assim, cara, é lindo ver você raciocinar. E eu falava, me explica. Tinha um que foi me explicar aquela coisa física do buraco da minhoca. Que eu fui ver o filme Interestelar, ele falou, você entendeu? Eu falei, entendi, mas entendeu mesmo? Eu falei, não sei, agora eu estou na dúvida. Você me explica como é. Aí ele pegou um papel, recortou, tá. Eu visualizei tudo. Eu falei, caramba, agora eu entendi. Aí eu falei assim, é lindo ver teu raciocínio. Você não pode nunca deixar de ser um belíssimo professor, porque você abre perspectivas que eu não tinha visto dessa maneira, é genial a maneira. Aí ele falava assim, você fala porque você gosta de mim. Eu falei, meu filho, eu gosto de todo mundo. Agora, nem para todo mundo eu falo, olha, você realmente me mudou o parâmetro de ver. E você sabe que eu não minto. Ele falou, você não mente mesmo não, porque eu já vi você dizer umas coisas para minha mãe, que eu falei assim, ela vai levantar e dar nela. Ela vai levantar e dar nela. Eu falei, mas eu nunca falei com desrespeito. Não, você fala até muito devagarzinho. Só por isso que eu acho que ela não te bateu. É bonito ver. Eu acho lindo. Você sabe qual é a base de formação de um superdotado para ele crescer saudável? Saudável dentro das insalubridades normais? Validação da identidade. Exatamente. Ele só precisa disso, porque de cognição ele não precisa. E a escola desvalida, e os pais também, coitados, porque eles não sabem o que fazer. Os pais entram no desespero, ele não socializa, Eu nunca fiz mãe super socializar filho. Falei, deixa o garoto. Deixa. Ele tá fazendo o quê no quarto? Estudando. Ah, você viu? Se não tá fazendo pornografia, não tá fazendo coisas horrorosas, hackeando os outros, ok, deixa ele. Você quer ver meu desespero? Quando tem pais que falam assim, não, eu proíbo tela. Aí claro, excesso. Mas eu penso assim, aonde que essa criaturinha vai se desestressar? Ter acesso à informação que ele precisa. Aonde? Porque a escola não dá, os pais não têm condições, que eles têm toda uma vida própria também, trabalho, não sabe. Como é que vai ser a vida dessa criança? O superdotado, ele usa a tela totalmente diferente. Diferente. Ele não acessa besteira, ele quer acessar aprofundamento daquilo que ele quer e ele não consegue. E ele pode gostar de um joguinho, eu acho que tem que limitar o joguinho, porque muitos vão pro joguinho, que é o momento de alívio. Isso. Mas mesmo no alívio, eles têm a coisa competitiva. Porque eles rapidamente querem saber como funciona o jogo, como é mais fácil passar da outra. E isso deve atrair muito mais, porque a competitividade no superdotado é diferente da competição com o adversário. Essa competitividade é com dele ele com ele mesmo. Exatamente. É daquela, eu não posso errar. Exatamente. É por isso que quando eles perdem, eles se desregulam totalmente. Seja com o pai, com o colega. Exatamente. Se desregulam, ficam totalmente. Eles têm muitas explosões emocionais ou implosões. Implosão vem a dermatite, vômito, febre, a temperatura alta que você não vê a origem da febre, um monte de doenças físicas que a origem é o sistema neurofisiológico impulsionado por uma superdotação desajustada. Então, quando eles estão dentro desse sistema regulador, que coloca lá um monte de cone nessa potência dessa Ferrari, por exemplo, que eles ficam controlando esse motor, eles vão crescendo totalmente desorganizados. E os pais, eu recebi um vídeo, porque às vezes eu pego tudo do ecossistema da criança para eu conseguir chegar num diagnóstico, principalmente diferencial, quando eu tenho que ver se ele é dupla excepcionalidade, que sempre a superdotação está presente com outro, ou se ele é só superdotado e tal. Eu não faço o diagnóstico dos transtornos separados, que você não é só minha diz se especialidade. tem ou não. É só eu dou os sinais.
E aí, quando eu vou fazer isso, eles mandam muitos vídeos. Eu recebi um vídeo de uma criança, por causa do dever de casa, e um outro foi de uma questão de inglês. Esse do dever de casa, Bia, quando você escuta, claro que eu sabia que não era, mas no ouvido de um leigo, ele pensou, essa criança está sendo exorcizada, está sendo tomada pelo demônio. Porque esse menino, ele gritava, o grito rouco de dentro. Eu falava, tá vindo esse grito de dentro da alma. Uhum. E aí eu choro, eu entro em coisa, eu falo, meu Deus, a vontade de trazer tudo para mim. Entendi. Mãe, pai, menino. E eu escutando aquele choro rouco. E ele falava assim, mamãe, eu vou te matar. Eu vou pegar esse computador seu, que era o que estava o dever de casa, e vou jogar na sua cabeça, eu vou quebrar. E ele puxava e ela, o que que eu faço? Eu falei, um dever de casa. Aí é o encaixe dos pais, que eles incentivam a camuflagem sem saber. Por quê? Dever de casa é o quê? Repetição da repetição. Eles passaram ali um dia inteiro, uma semana e um mês, e todo dia vem um pedacinho pior da escola, que é a repetição, porque o dever de casa é fixação. Para eles. Para os outros é necessário. Exatamente. Vem a repetição. Quando a mãe fala assim, meu filho, não custa nada fazer. Eu falo para elas, custa uma identidade. Porque quando a mãe fala, porque a mãe faz para proteger... Para ele não ser chamado de atenção na escola, não não perder ponto. Perder estrelinha, que, exatamente, oh, meu Deus, perder se ponto. sentir aceito dentro do grupo. Se sentir aceito no grupo. Ela acaba ajudando a encaixar sem saber. Sabe o que eles sentem? Isso eu escutei de muitos adolescentes e crianças. Porque você começa com uma criança para adotar de 2 anos, você pensa que você está falando com um adulto de 40, né? Às vezes. Porque tem hora que ele volta no degrau, sobe. Eles falam isso, que ela não confia em mim. E meus pais não acreditam em mim. Porque quando a mãe obriga a fazer o dever de casa, ela está dizendo assim, se encaixa que é melhor. Exatamente. Entra no padrão que é melhor para você. Vai dar menos estresse. E lá ele já vive num sistema que faz com que ele viva dentro, tentando se encaixar num padrão. Chega em casa, que é o momento dele respirar, os pais tentando ajudar, falam, não, faz o dever. Aí pronto, morre. Uma outra criança foi uma questão de inglês, o mesmo choro. Só que ele batia a cabeça na parede, em casa. Dava morro na mãe. Esse menino chorava numa rouquidão. Aí ele, com a prova na mão, ele falava assim, tira essa questão daqui. Uma questão que ele errou em inglês. Tira, eu não quero ver. Mas assim, num desespero... É isso que eu coloco como a diferença do sistema esterético, que é, por exemplo, um aluno típico, uma pessoa típica, projeta uma meta de atingir 80% numa prova, num teste. O superdotado já vai para 100%, 80% num teste. Aí ele tirou 78%. Para uma pessoa comum, 2% não é nada. Tranquilo, tô bem. Passei da média. Ainda vai pedir presente para os pais. Ainda vai pedir presente. Tô acima da média, que é 6. Pois é. E essa pessoa comum não vai, Alex, nunca mudar todo o comportamento de hábito de estudo por causa de 2%. O superdotado muda por causa de 0,5%. Sim. Ele entra em desregulação emocional. Porque tem uma notificação no cérebro que fala, você errou. Falhou. Sabe, quando eu dou um exemplo que eu penso assim, porque eu não bebo. Mas mulher, quando bebe muito, paga uns pouquinho de mico, né? Por isso que eu mais fácil pagar mico que os homens. Mais fácil. Aí eu fico pensando, é comparável assim. Você foi numa reunião de trabalho, bebeu todas, fez todos os micos possíveis. No outro dia você acorda com aquela cabeça pesada, meu Deus. O que eu fiz? Como eu vou encarar meus colegas? É exatamente esse sentimento de flagrante. Não, de flagrante de fracasso. Fracasso. Flagrante vulnerabilidade. Fracasso. Agora, eu fico pensando que esse sistema emocional deles é muito mais hiperativado, não tenha dúvida. E eu, muitas vezes, mediquei eles, não por achar que eles eram isso ou aquilo, mas para diminuir
Pelo O sintoma. excesso de ansiedade desse descontrole Exato. emocional do sistema límbico que está afetando que a o tempo desregulação todo estava em emocional. alarme. Em alarme. Verdade. Porque para eles é Insuportável. insuportável. Não tem hora, Bia, que é necessário. Então, se a gente não der uma coisa assim, calma, esse sistema de Isso. alarme tem que ter alarme, mas eles estão alarmando por qualquer exato. coisa. É como se fosse um despertador que você põe para despertar às 6 e o bicho começa. Meia-noite, depois 1h30. Desregula 3h30, lá dentro. Totalmente desregulado. Então, muitas vezes eu mediquei crianças com altas habilidades, superdotados, e eu falava, não estou medicando por isso. Eu estou Sim. medicando como se eu estivesse botando uma pele na Exato. hipersensibilidade, uma roupa especial. Porque o sistema sensorial é extremamente vulnerável. Então tudo é muito grande. E aí eu me lembro que eles falavam para mim, ele falou assim, eu continuo pensando tudo que eu penso. Mas agora, aquele vácuo, eles falavam de um vácuo. Que é a angústia, que é a ansiedade. É a Assim, sincronia. o vácuo, ele falava assim, tinha um que fazia assim, que eu falava assim, é o frio, né, na barriga. Ele falava assim, isso melhorou muito. Eu falei, e aí? Ele falou, é muito bom, porque não dá frio. É como se fosse um frio o tempo todo, um choque térmico interno. Pensa, né? isso há 12 anos. Então eu acho que muda, porque tem gente que fala assim, tinha mãe que falava assim, mas meu filho foi não sei aonde na escola, disse que esse remédio você deu é porque ele está deprimido. Eu falei, não. É para ele talvez não deprimir. Pelo excesso de estímulo. Aí eu falo assim, pede a professora para me ligar, eu explico. Ela está lendo bula. E eu não leio bula, eu leio gente. Entendeu? Não é nada disso do que está falando. Então isso é muito importante. É muito importante, porque é isso que eu falo, que o Estado ainda não se deu conta do que tem acontecido nas escolas. A sociedade. Como eu coloco Estado, sociedade, na verdade. A sociedade como um todo. Porque Bru, tem que seguir muita coisa. Vamos ver aqui as imagens que a gente tem. Esse livro seu, Habilidades Socioemocionais, é o que a gente está falando, um sistema límbico superativado. Exato. Né? Se a gente não começar através de treinamento, de sensibilização, que aí que eu acho que tem que ser uma terapia muito específica, não é só aquela terapia de ficar no mundo mental, porque isso, porque aquilo. Tem que dar ferramenta. Tem que dar ferramenta, porque pensar eles pensam o tempo todo. Então pensar sobre um problema para eles é pelo amor de Deus, eu já tenho milhões aqui. Exato. E esse livro é nesse sentido de ajudar habilidades de controlar esse... É como se fosse um exercício mesmo? Esse livro eu escrevi com esse... Com Paulo Volcker, que ele é filósofo, que eu só amo filosofia. Nossa, gente, estão entendendo como eu amo. Então você ama a Lúcia Helena Galvão. Como? Nós também. Nós também. Nós também. Já teve aqui, deu essa honra pra gente. É maravilhosa. É maravilhosa ela. É uma época que a gente começou a trabalhar com pais e colaboradores de empresas para eles tentarem entender qual é o padrão de funcionamento deles, independente de ter alguma condição neuroatípica envolvida, né? Mas qual é o padrão de funcionamento? E aí nós chamamos de habilidades socioemocionais, que é como você se enxerga e como você lida com os gatilhos dentro do ambiente de trabalho. Então isso foi para o ambiente corporativo. Corporativo e pais na escola, né? Que eu tive na escola. E para os pais, para eles se identificarem, para que eles conseguissem também se enxergar nos filhos e saber lidar os gatilhos. Que isso é fundamental. Porque existe uma coisa... Na verdade, você lida com os pais. Isso. E lidar. Primeiro ensinar a identificar. Depois eles para que eles possam ser o suporte para os seus filhos. Exato. Também. Porque a literatura traz uma coisa super interessante na superdotação. Bia, infelizmente, quando eu falo literatura, é só fora do Brasil. Porque o Brasil só fala mesmo do talento, da realização. O que ele faz para ser superdotado? Exatamente. E depois eu vou te falar a diferença de alta habilidade, que isso é o calcanhar de Aquiles. A literatura trouxe o seguinte, quando eles começam a se desregular por um gatilho emocional, porque diz que o gatilho emocional é quando aquele estímulo estressou, se encontrou com uma coisa que ele se identificou lá dentro de você. É como se fosse um calo no sistema límbico. Isso. Aí a coisa já está programada. Né? Exatamente. Acode que lá vem vírus. Exatamente.
E aí, o que a gente trabalha com os pais o que eles colocam, que esses estudiosos colocaram, que existe uma escalada da emoção. Uhum. Nessa escalada tem vários degraus. E que você tem que conseguir fazer com que a criança, o adulto... o adulto já consegue ter um filtro social, mas principalmente criança, não chegue a subir o primeiro degrau. E esse subir o primeiro degrau depende dessa habilidade de lidar com essas questões sociais e emocionais que são que mais afetam esse sistema, né, dele como um todo, sistema sensorial e emocional. Quando essa desescalada que a gente fala, quando ele sobe o primeiro degrau, você não consegue mais controlar a criança. Exatamente. Aí você tem que deixar passar. O sistema de alarme já foi dado. Já tocou. E automaticamente o organismo vai fazer... até o final. Até o final. E aí vem aquela coisa da amígdala cerebral, né? Arranhou, acabou. Você espera passar. Só que, quando passa, aí os pais se desesperam, também entram em desregulação e começam a chamar atenção, pegar, não faz. E aí a gente ensina. Aquele sistema de cobrança o tempo todo em cima da criança. E quando você começa a identificar os primeiros sinais, você consegue tirar com a mão. Sabe o que a avó falava? Tirar a dor com a mão? Muitas vezes você consegue. Isso quando os pais se preparam também, se conhecem, sabem do seu funcionamento, tirar aquela criança para ele não subir o primeiro degrau. E aí, depois que ele sobe, deixa aí. Só segura para não bater, Sim, não se machucar. machucar. Não se machucar. Não se machucar. E cada um tem o seu jeito. Uns querem abraço, outros não querem nem que você encoste. Então, você tem que conhecer todas essas reações, porque senão você irrita mais. Exatamente. E aí, depois que termina, eu sempre falo assim, gente, não chama na hora. Deixa descansar, porque a descarga é grande. Quando passa, Bia, vem o sentimento de culpa associado imediatamente, porque existe uma condição também, um fenômeno dentro desse superdotado neurodivergente, que é assim, ele se desregula e tem ele bem aqui olhando. Cara, como assim? Como que você está se expondo? É como se fosse isso. Então, ele se vê fazendo tudo aquilo, mas o controle inibitório dele não funciona. E aí ele vai às últimas consequências, vamos dizer assim, dentro daquele ambiente escolar, para terminar, porque ele não consegue mais controlar. É uma coisa que começa e vai até o fim. Quando acaba, aí vem o choro compulsivo, eu te amo, quando é com a mãe. Eu te amo, mamãe, pedindo mil desculpas, me perdoa. Aí é que eu falo muito para a mãe, eu sofro muito mais com esse segundo momento do que com a explosão. Eu prefiro a explosão do que o sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa, ele vai se acumulando e ele é mais um gatilho para camuflagem. Verdade. Porque ele fala, eu não quero ver minha mãe sofrer, meu pai sofrer, então eu preciso. Então ele começa a se guardar mais ainda. Aí quando explode, às vezes um problema de saúde que você nem imagina que tem uma relação. Com certeza. Então, é preciso evitar. E para evitar, você tem que identificar. Lá está vindo o gatilho, está vindo o gatilho. Tira ele daquela experiência. Né? Vem. Você tem que começar a não observar permita muito. chegar até o final. Exatamente. A avaliação mais eficaz de uma condição neurodivergente que é superdotado é falar sobre o funcionamento dele, como ele vê o mundo, quem ele é nesse mundo, como é o sistema sensorial dele, o sistema emocional. Por exemplo, tem um dado num teste de inteligência que os psicólogos aplicam, que se chama ICV, que é Índice de Compreensão Verbal. Esse índice de compreensão verbal, ele mostra a proporção da sua compreensão da realidade e de compreensão de conceitos e estímulos abstratos. Então, é como se o cérebro desse menino, ele estivesse assim, igual uma antena aberta. E ele precisa falar. Ele fala compulsivamente, porque os pensamentos são compulsivos, né? No bom sentido. Na verdade, a fala não está é expressando a tempestade de pensamento. A tempestade de pensamento. E é uma criança, um adulto, um adolescente que precisa falar muito. E é uma criança que, por exemplo, um aluno que ele não precisa olhar para o professor, ele não quer olhar, e vem aquela história de que você só presta atenção em mim se você estiver me olhando, mas eles não precisam olhar. Inclusive, eles precisam até ficar rodando, rolando, mexendo para poder conseguir ocupar as outras estações, porque o cérebro deles é um hub, tem várias estações funcionando ao mesmo tempo. E para ele ter uma atenção focada, concentrada, ele precisa ocupar as outras estações.
E aí, por exemplo, que você vê um menino superdotado, que eu falo que para os pais assim, gente, toda técnica, disciplina positiva, psicologia positiva, toda técnica, o do sono, ela foi criada de típicos para atípicos. Elas são excelentes, mas elas não funcionam com um cérebro que tem o contrário do funcionamento. Porque logo ele percebe a técnica, ele fala, pronto, dali para frente não funciona. As mães ficam frustradas, pronto, eu paguei e não aprendi a fazer. Aí, quando eles começam a entrar nesse sistema, nessa agonia, nessa desregulação, a técnica não vai funcionar. Aí eles precisam, no ICV, que é essa compreensão verbal, eles precisam desestressar de alguma forma, e eles desestressam falando. E é o que a escola mais quer, que os meninos calem a boca. Calado. Quanto mais calado, melhor. Calado você já está errado, né? E aí eles começam a trazer isso para dentro. E os pensamentos não deixam em paz. É por isso que eles batem cabeça às vezes, puxa cabelo. Porque vem, às vezes a mãe, é interessante que a mãe está andando em casa e ele atrás. Mamãe, por que o Plutão? Por que não sei o quê? Por que o buraco negro? Por que não sei o quê? Aí ela fala assim, eu não aguento, eu estou exausta. Eu falei, ele não está falando com você. Exatamente. Ele está falando com ele mesmo. Você só precisa escutar. Fala, é mesmo, meu filho? Ah, tudo bem. É assim mesmo. Nossa! Dá um nossa assim mais encaixado. Exatamente. Você só precisa. Dentro de um contexto. Você não precisa assim, interagir com ele. Continua fazendo suas coisas, mas de vez em quando olha para ele. Faz um contato. Nossa, e deixa ele falar. Porque eles falam em êxtase, assim. Exatamente. Eles falam e nem olham. Ele fica melhor, né? Aí depois é um Rivotril. Para eles. Isso. Depois ele relaxa. E eles têm. Aí esse menino, o pai mandou o vídeo e falou, doutor, o que é que eu faço? O menino estava assim, de lado para a TV, com um videogame, uma bola no pé, o prato de comida. Era só assim que ele comia. Aí ele jogava aqui, chutava a bola, ia na parede e voltava, porque o chute bem certeiro. Chutava, ia, ele olhando aqui pro videogame, chuta a bola, pega uma colher de comida. Aí ele falou, o que é que eu faço? Falei, deixa. É assim que ele funciona. É o funcionamento porque ele dele. só conseguiu comer assim. Aí eu falei assim, faz o seguinte, entra num acordo com ele. Combina, meu filho? Vamos fazer assim? A cada chute na bola, você põe uma colher na boca? Sincroniza esse movimento. Isso. Pronto. Ajusta ele passou ali. a se alimentar maravilhosamente. Exatamente. Bem. Só que às vezes ela quer aquele padrão da criancinha de que vai na casa da vovó e vai sentar. E aí ele vai ser o diferente. E aí ela não quer. Aí começam os conflitos e as vergonhas muito maiores e que os vai outros passando. criticando, E os mãe outros que não dá criticando limite, que não dá mãe limite. sofre, mãe atípica sofre, Muito, Bia muito. e Alex, porque todo mundo fala... Olha, problema da mãe. O problema é a culpa da mãe, não dá limite. Não... E o limite que eles precisam não é esse limite, eles precisam de falta de limite. Eles já são limitados demais. Em excesso. Em excesso. Exatamente, perfeito. Então, nesse livro, a gente tem essa coisa dos gatilhos, que é fundamental. Que é fundamental. Identificação dos gatilhos. Mas, principalmente, nesse aí, o nosso trabalho foi fazer com que a pessoa se conhecesse. Qual é o seu padrão? Porque, Bia, se eles não conhecerem não a criança. como ele funciona, não adianta mexer com a criança. Exatamente, os pais. Os pais, como eu vou lidar com esses gatilhos. Os pais mudando o comportamento, mas tem que ser autêntico, porque o superdotado tem uma conexão empática, Eles que eles são muito percebem a inteligentes. incoerência. Total. E o senso de justiça, de coerência. Você falou. Não tem relativização. Não aí vem negocie. a rigidez parecida com o autismo. Não negocie. Não negocie. Acabou. Desregula quando é criança, desorganiza. Exatamente. Então, eles precisam daquela estabilidade, por exemplo, comportamento ritualístico, que eles precisam ver o mundo externo organizado. É quando os meninos começam a arrumar carrinho, que aí o autista, e não é comportamento ritualístico. Pode até ser também. Pode ser autista também, né? Eu estou Exatamente. colocando isso na perspectiva da superdotação. E aí o que passa nessa mente dele? Se eu organizar, eu vou conseguir diminuir organizar o mundo também. Previsibilidade. Eles precisam de uma previsibilidade, porque senão se transforma em ansiedade. Não, e aí o caos se instala. Se instala e só vem com tragédia. Porque Exatamente. todo pensamento... Como eles têm aquela capacidade de lógica muito grande, refinada, então juntou 2 mais 2 mais 2, vem o resultado. Eles têm a capacidade de antecipação, que não tem nada a ver com
paranormalidade tem a ver com lógica, lógica, causa, consequência. Uma velocidade de muito lógica grande. maior. Isso, que aí eles vão muito longe, aí ninguém consegue acompanhar, e é a hora que vem toda essa desestrutura. Aí vem o caos do conceito no Brasil, altas habilidades e superdotação. Aí Qual é a diferença? Nenhuma na legislação brasileira, porque teve uma... Na verdade, altas habilidades é uma tradução equivocada, porque o que veio da tradução é alta capacidade, porque a superdotação ela não é habilidade, ela é capacidade. Sim. Então, ela é um potencial, alta capacidade, que é nata. A habilidade não é inata. Você treina, você consegue ter uma alta habilidade. Se você tem paixão por uma área, treina bastante. Eu posso treinar bastante e aumentar a minha habilidade. Isso está dentro da teoria da expertise, do desenvolvimento através do treino deliberado, prática deliberada. E aí, teve uma guerra no Brasil há um tempo atrás, que é alta habilidade, superdotação, né? O MEC, vamos colocar os dois, acabou, colocou como sinônimo altas habilidades ou superdotação. Alta capacidade. Seria alta capacidade, seria mais interessante, apropriado. Aí o que aconteceu? Isso remete ao que fazer. Eu não enxergo a superdotação nesse aluno. E os pais, eu não vejo essa superdotação no meu filho. Porque a superdotação de verdade não se enxerga. É esse menino que rasga, que bate cabeça, que puxa cabeça, mas não é doença. Isso fica bem claro, que não é uma patologia, é só uma excitabilidade cerebral muito intensa e uma intensidade. Porque uma criança superdotada, ela é uma criança com tudo potencializado, porque como é uma condição do neurodesenvolvimento. O que acontece na cognição, e a cognição é o funcionamento da inteligência, extrapolou. Aí tirou desregulou ali do padrão, né? Para eles isso não é o problema, mas ele começa a receber os choques, né? Então, quando você fala alta habilidade, remete à escola alguma coisa, então ele tem que fazer alguma coisa muito bem. Porque a habilidade é alguma coisa que se você não vê, você não sabe que a pessoa tem. E a superdotação você não consegue ver, porque se você for tentar ver, você vai enxergar o transtorno, que é o que acontece na escola. Esse paradigma que nós temos, se o aluno não se encaixa no estereótipo, ele tem transtorno, ele não tem superdotação. Aí é que vem todos os diagnósticos equivocados também, embora tenha a dupla excepcionalidade, que é outro desafio de avaliação. Você imagina um cérebro só, com duas áreas em alto funcionamento, uma com uma potência e outra com alguma trava, porque o funcionamento do TDAH e do TEA não é um problema, ele é um funcionamento da pessoa. Mas o que a gente observa nesse diagnóstico diferencial é que alguns componentes cognitivos, eles funcionam em alta potência, mas tem um ou outro, que é o que do TDAH ou do TEA ou da dislexia, que não é nem que ele abaixa, é que ele sente a trava na hora de imprimir para a execução. Aí fica aquele sentimento de impotência que dá muito no adulto e a criança também sente, que é: por que eu não dou conta? Porque ele sabe que ele sabe a resposta, por exemplo, mas é uma velocidade de execução que às vezes ela fica um pouco travada. É como se fosse um motor que está faltando ali uma pecinha que precisa. Aí a escola, uma regulagemzinha. E a escola só quer olhar para esse lado, que é exatamente onde a escola não tem capacidade técnica, porque a capacidade absurda que a escola tem é pedagógica. E é essa capacidade que ele precisa olhar na dupla excepcionalidade, porque a superdotação é esse lado desafiador, que ele precisa trabalhar essa questão da superdotação, porque muitas vezes a superdotação mascara o transtorno. E às vezes acontece o oposto. Aí você tem no diagnóstico diferencial que vê qual é o limiar, por exemplo. Eu sempre digo o que veio primeiro. O que veio primeiro? Eu digo que tem uma coisa chamada HPP, História Patológica Pregressa. Vamos ver desde bebê. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro? Porque a essência é que vai me determinar se é a superdotação, se é o TDAH, se é o TEA. Exato. Porque o resto vai vindo depois, se vier. Se vier. Se não é a própria consequência. Qual é o diagnóstico de base ali? De base. O que traz junto? O que manifestou primeiro, assim,
né? E a gente vê isso acontecer, assim. Muito. Muito. E eu vejo muitos superdotados acabar desenvolvendo rituais que não são toque. Não são toque, Mas é confundido. É confundido. Para ele conseguir Aí você vai ver, executando. porque o perfil do toque também é de uma piora, independente se você não trata. Isso. O do superdotado, não. Se você começa a tratar e dar essa essência, essa segurança, ele Essa tende a melhorar. validação, nossa, ele muda ali Então, de um assim, dia para o outro. É difícil, são coisas que estão todas ali no, como você falou, no desenvolvimento, né, do sistema nervoso central, principalmente, mas requer uma sutileza e uma humildade de ficar observando. Eu já tive crianças que eu mandei chamar a babá, que já estava aposentada. Para falar assim, quem ficava com ele? Babá, chama babá. Não, mas ela é muito ignorante, não tem importância. Eu vou perguntar de um jeitinho que ela vai saber me responder. Então eu perguntava assim, aí a babá era banho e falava, vixe, esse menino vivia, era umas coisas lá esquisitas, não sei não, doutor, era horas e horas, e lá o bichinho esquecia até de comer, tadinho. Aí... Essa me deu tudo que eu queria, porque ele realmente tinha as duas coisas. E ela dizia, aconteceu isso. Não, isso aí não. Aí a mãe falava, não, mas não teve aquilo. Aí ela falava assim, olha, dona Fulano, deixa eu lhe dizer, a senhora não ficava em casa. Isso aí foi aquela época que a senhora e seu fulano viviam as tapas lá, da separação. Lindo, né? O menino ficou nervoso. Aí a mulher assim, eu falei, deixa ela falar. Aí ela, tá bom, doutora, se precisar de mim, tô sempre às ordens. Olha, gente. Simples. Chegava lá, você sabia fazer a perguntinha, eu falava, olha, tô precisando de você. Aí ela já se botava na cadeira, né? Tipo assim, falei, muito obrigada, eu acho que eu vou precisar de você, fica com o meu telefone. Fiquei amiga de várias cuidadoras, babás. Eu já assim. descobri uma peça do quebra-cabeça, porque para o diagnóstico diferencial você tem que montar um quebra-cabeça imenso. É o que eu Professor digo. de natação eu tenho que escutar, da robótica, do inglês, o menino que brinca lá na rua, o motorista da van. Do cara que vende o lanche na escola. Eu já descobri peças no relato do professor de natação, mas teve uma peça que eu fiquei, meu Deus, e agora? Sabe aonde? Numa frase do bisavô dessa criança. Quando eu li esse relato dele, eu falei, meu Deus, que eu peguei essa peça, botou lá e encaixou. É isso que eu tô falando. Aí eu falei, dá trabalho, você tem que estar muito atento. Mas precisa. E tem que ter a paciência de falar com todo cirúrgico. mundo. Com o pipoqueiro da escola, se for o caso. Né? Mas pra gente diferenciar. Próxima, Bru. Essa aqui é um outro livro, né? Criatividade e uma perspectiva transdisciplinar. Nossa, Bia, a história desse livro. Esse aí, ele foi chancelado pela Unesco, né? Que foi a minha pesquisa minha dissertação de mestrado, que se tornou uma guerra epistemológica, da minha orientadora chegar e falar assim, Zeni, minha pressão já está a 17. Aí eu falei, por sua causa? Por minha causa. Meu Deus do céu! Foi assim, eu estava seguindo dentro da superdotação, o mestrado, com uma orientadora expert na área de superdotação, que inclusive foi ela que me convidou para ser, não é assim, você que canta, mas ela me chamou porque já me conhecia minha vida profissional na área, para ser a minha orientadora. Aí chegou, e ela é desse paradigma. Aí chegou num determinado ponto, quando eu comecei a apresentar as versões, falou, não, aqui não dá, esse autor você tira, esse autor você tira, esse autor, que são todos os autores que eu falo que existe uma endogamia acadêmica, uma endogenia. Tudo gira ali em torno, você não pode sair. E eu não consigo ficar no mesmo lugar, isso é uma guerra desde que eu nasci também. E eu começava, mas professora... Mais do mesmo, né? Isso. Olha o tédio. Não. E para escrever sobre aquilo, eu trazia Freud, Dabrowski, na época, filósofos. Como filosofia como a melhora filosofia, nosso entendimento. O entendimento do funcionamento de neurociência, é absurdo. Física, eu trazia a física, que eu não entendo nada, mas uma a física, por exemplo, dá para raciocinar. Homeostase, esterese, que é da biologia, que é da física, e Freud, ele fala da pulsão epistemofílica, que no dia que eu li, o Freud nem sabe que existe superdotado, e os especialistas tradicionais nem sabem que Freud existe, porque não cabe na superdotação. Quando eu descobri a pulsão
epistemofílica, eu falei, pronto, gente, Freud descreveu o superdotado, porque é exatamente o que eles têm, Alex, é uma pulsão por aprender. Exatamente. E que para ela não se tornar uma compulsão, você precisa retroalimentar essa pulsão. Porque senão isso vai explodir. É como se fosse sede de saber. Sede. De saber. De saber. Seria a tradução dessa pulsão. E ele pode ter todos os sintomas de carência de alimento e de água. Exatamente. Por causa, se essa pulsão não for alimentada. Então, eu comecei a trazer Freud, ela... Você tá doida? E aí começou. Olha a quebra de paradigma. E não que pode é visto com esse... Exatamente. Com essa mentalidade. Aí, quando faltavam 3 meses para qualificação, eu nessa briga epistemológica com ela, briga. Ela chegou, me chamou, falou assim, eu não vou mais orientar você, porque eu perdi a confiança em você. Aí, pensa, um superdotado, você dizendo que perdeu a confiança, eu entrei em desespero. Não, você novamente falou, fracassei. Agora foi o fracasso. Meu pai, agora vai me mandar pra fora de casa. Ele teve razão. Se o Zezinho tivesse vivo... Ele falou, ele tem razão, ele tá vendo? Aí eu entrei num desespero e ela não olhava para mim. Eu falei, professora, olha para mim. Eu preciso saber, porque confiança é uma coisa muito grave. Com certeza. Você duvidou do teu caráter. Foi uma coisa me monstruosa. desmantelou, porque a coisa que eu mais prezo é a coerência. Eu já teve um padre que falou que eu tenho excesso de consciência. Como é que chamam? O que eles chamam consciência... Tem um nome lá, colocou, que minha filha erra um pouquinho. Faz uma besteirinha. Exatamente. Por favor. Por favor, o padre. Para você se ajudar. Aí... ela chegou para mim e falou, e ela não olhava para mim. Eu falei, olha para mim, porque se a senhora, porque ela já tinha quase 70 anos, não me disser o que foi que eu fiz para perder a confiança, você vai acabar com a minha vida. Eu preciso saber disso, porque nenhum orientador não vai me querer mais. Porque essa qual altura, orientador que vai 3 meses. 3 meses, e uma pessoa que perdeu a confiança fez besteira. Exatamente, então, grave. Ela, não vou fazer... É porque você usou autores e você deixou de ir no meu evento para ir no evento da fulana, que era professora da complexidade e da transmodalidade, que eu vi todo o sentido, que quebrou o paradigma. Você foi no evento, aí na hora eu pensei, vaidade. Isso é ego, vaidade. Ego. Exatamente. Aí eu saí da sala, chorei assim, fiquei andando lá fora, chorando, aí fui para cancelar. A secretária não deixou, falou, você não vai fazer isso, você faz o seguinte, vai embora. Daqui 1 semana, se você voltar querendo cancelar, eu posso até fazer, mas agora você não está em condições de pensar. De pensar. Sensato. Aí fui e fiquei, o que eu faço? Aí eu escrevi um e-mail para a minha professora da transdisciplinaridade e complexidade lá na universidade, contei para ela o que tinha acontecido, para ela não pensar que eu era a pior aluna do mundo. Ou que você era uma pessoa não confiável, sem caráter. Exato. Aí quando ela viu, ela já me conhecia, porque já tinha feito várias disciplinas, ela falou assim, eu vou pegar você, vem que eu vou pegar você. Pronto. Aí eu falei, meu Deus, há 3 meses. Aí ela falou para mim assim, olha, Zeni, só que você precisa me ajudar. Eu não entendo de superdotação. Se você encontrar algo que está ali perto, próximo da superdotação, que eu possa te ajudar, porque o orientador ele tem que entender alguma coisa da pesquisa do orientando, se você encontrar, eu te acompanho. Aí eu falei, pronto, criatividade, você me ajuda? Porque eu sempre, a criatividade sempre teve na minha vida, desde que eu entrei na sala de aula a primeira vez, né? 19 anos, Bia, ninguém sabia quem era a menina, quem era o aluno, quem era o professor. A primeira vez, aí ela falou, criatividade, eu falei, criatividade? Pode. Aí eu fui buscar, como ela já tinha essa mentalidade. Ela socorreu, né? Me socorreu. Aí eu fui buscar autores da criatividade que também quebraram paradigmas, que traziam essa coisa da endogenia, endogamia. Aí eu comecei. Essa pesquisa, pensa no animal. Eu falei que eu entrei no fluxo de Mihaly. Totalmente. Foram 3 meses comendo. Meu marido, ele colocava o prato, ia tirando prato, copo de água, bebendo copo, cabelo... Um monte de livro e ouvindo música. Eu ouvia aquela música de rock, era um rock de, como é que chama, gente? Clássico, alguma coisa. Eu ouvindo esse rock no meu ouvido e eu fazendo, escrevendo. E ela falou, e tem que ser pesquisa teórica porque não dá mais para você ter participante. Aí fui lá. Aí eu investiguei toda o possível.
da criatividade, porque eu queria provar que se a criatividade muda o mundo, traz uma flexibilidade para você enxergar perspectivas. Sim, de outro ponto de vista. Por que que ela nunca fez nada na escola? Ela nunca mudou. Aí eu fui trazer qual era a minha pergunta? O que tem de comum em todos os clássicos? Aí eu busquei todos os autores mais famosos e clássicos, fiz toda uma categorização, tal. Aí mostrei, provei. Todos dizem a mesma coisa por palavras diferentes, por isso que não mudou o sistema. É o esterético, né? Por exemplo, não vem nenhum novo estímulo. Nada entra. Nada entra nesse sistema. Aí eu comecei e aí encontrei 2 autores, que foi o Mihaly e Saturnino Della Torre. Depois ele veio na minha banca, que ele é um expert da criatividade, que ele falou assim, que se sentiu psicografado, que eu descobri coisa na teoria dele. Que nem ele sabia. E ele falou, eu nunca tinha visto por esse lado. Isso foi a interpretação criativa. A interpretação criativa. Exatamente. Né? E nessa pesquisa, eu quebrei um paradigma na universidade, porque a tese e dissertação tem que seguir um protocolo. Eu já comecei com a janela de Johari. É igual na tese, eu já comecei com os argonautas. Aí ela, manda ver. Aí fiz a minha história de vida, tem lá, e tem o parecer do Saturnino. Aí quando eu mandei para ela, há 1 mês e pouquinho do dia, ela falou, não, você vai ter que tirar, porque você fez uma tese, você não fez uma dissertação, e eu não dou conta de brigar com você com todos os clássicos da criatividade. Porque você desmontou com muita fundamentação, porque ela disse que o pior era isso. Você desmontou a história da criatividade, provando que não é por aí. Que não é só isso. Que não é só isso, que tem muito mais. Que aí eu fui trazendo todos os conceitos e dizendo que imaginação, ideias não era criatividade, inovação não é criatividade. Fui provando com muita literatura. Aí ela falou, você vai ter que... Aí minha pressão já está 17, porque ela disse que ia ter que brigar muito quando isso fosse publicado, porque eu criei uma encrenca com os clássicos que eu nem conhecia. Mas não sei se é encrenca, é a possibilidade de a gente começar a ver de outro ângulo, ver criativamente. De outra forma. Olha como o sistema pré-estabelecido tem dificuldade em se mover. Em se mover, né? Mover para outros... E aí eu falei para ela, professora, eu já tive que voltar atrás uma vez, eu não volto a segunda. Se eu tiver que apagar metade e encaixar eu vou parar. Eu não vou fazer mais. Aí tinha um filósofo na minha banca que eu convidei também, que é filósofo, né? Tem cabeça. Ele falou, não, pode deixar que eu converse. Abrir a possibilidade. Aí ele falou, pode deixar que eu converse com ela e tal. Pronto, foi à banca. Aí foi uma coisa incrível que eu falo que é essa energia do universo. A universidade trouxe, né? Saturnino Della Torre, quando ele ia entrando no corredor, ele encontrou essa professora que saiu anterior. Quando ela viu, ele falou, meu Deus, professor Saturnino, você aqui. Porque ela é especialista em criatividade também. Você aqui, o que foi? É um congresso que eu não estou sabendo? Aí ele falou, não, eu vim aqui participar da banca de uma aluna que foi, em 31 anos de banca, de tese de doutorado, foi a melhor tese que eu já li na minha vida. Aí ela, nossa, mas quem é essa aluna? Quando ela falou, Zeni, a minha amiga que tinha buscado no aeroporto, ela falou, Zeni, eu precisava ter filmado para você ver como ela ficou. E ele colocou muito isso, que ele não sabia que era ela. Não então sabia. Ele falou espontaneamente. Totalmente espontâneo. Tanto que depois eu passei a ser tradutora dos livros dele em espanhol, sem saber espanhol. Porque ele disse que eu sabia ler. Entendi. O que ele queria dizer. O que ele queria dizer. Falei, professor, eu não sei espanhol, não domino espanhol. Não, mas você me sabe. Me sabe, que maravilha. Né? Aí ele foi quando saiu aí até a dissertação e tudo, que tinha um professor lá que foi da Unesco, professor Célio da Cunha, falou, não, vamos publicar. Que bacana. E esse Saturnino, ele levou como um livro básico da criatividade. Ele fala, todo pesquisador, ele precisa ler esse livro antes de fechar a pesquisa, porque foi uma ruptura mesmo, né? Porque eu trago todos os conceitos. É tanto que uma amiga falou para mim, Zeni,
eu li aquele seu livro, mas eu não consegui entender, não achei um conceito de criatividade. Eu falei, então você entendeu. Exatamente, que não tem como taxar. Taxar. Não é taxado. Não é taxado. Eu criei uma taxável, perspectiva ecossistêmica para dizer que ela é humana, ela está dentro, como assim como é a superdotação, a criatividade é como se ela fosse uma outra condição neurodivergente, por exemplo, né? Não é, mas é como se fosse. Sim. E esse livro, ele representa essa mudança de perspectiva mesmo. De paradigma, De paradigma. Né? Aí a minha orientadora disse que nunca pediu nenhum aluno, ela nunca entrou em nenhum livro de aluno, mas falou, eu posso entrar no seu? Eu fiquei toda orgulhosa. Eu falei, claro que pode, né? Ela Maria fez Cândida. Um capítulo, Maria Cândida Moraes, e entrou Coisa nesse boa. livro. Que coisa boa. Então, esse livro, ele é o meu fígado, ele é visceral. Bia. Imagina. É o que mais te traduz. Me traduz, é esse livro. E agora eu estou E escrevendo... o Saturnino também. E o Saturnino também. E agora eu estou escrevendo... A minha tese também vai ser publicada, já foi aceita. Eu estou arrumando tempo para tirar a linguagem literária, estou já em conclusão. E a tese vem trazendo uma disrupção enorme na superdotação, porque Também, tem esses 10 que eu pesquisei, participantes, para mostrar que superdotação não é nada do que não é nada do que você está pensando. E tem o espectro. E tem o espectro, Que principalmente. não tem receita de Não bolo. tem receita de bolo. Não tem. Cada Eu acho é que único. vai entrar na questão do espectro. Pois é. Eu acho que a gente vai Tem ter que entrar, rever Bia, isso, tem né? que entrar. Porque eu Porque acho que quando caminha você para isso. identifica, você não pode mais comparar o superdotado com os típicos, porque ele já entrou num espectro que ele já precisa ser comparado com os outros. Com os outros. E não é uma comparação assim, status. Inclusive, a gente tem um conceito... Não, é para a gente poder ter maior possibilidade de ajudar. Saber o tamanho da ajuda, o tamanho do prato de Exatamente. comida mental, por Exatamente. exemplo. Para você saber, por exemplo, quando ele entra nesse espectro, a gente precisa saber qual é a adequação escolar, universitária, pós-graduação que ele precisa. Não, é fazer um planejamento individualizado para aquela Totalmente pessoa. individualizado. Não. Se você tem 2 filhos gêmeos superdotados, São diferentes, meu amor. totalmente diferentes. Não são Inclusive o QI. iguais. Inclusive o QI, inclusive as habilidades são diferentes. Diferentes, não... Podem ser idênticos, Exato. fisicamente, mas... Até univitalinos, é assim que chama? Univitalinos. Eles são... querida, Os como idênticos, que a gente você- fala de idênticos mesmo. E é isso. Como que você vê o futuro da nossa educação hoje, assim, você como uma pesquisadora e lutando sempre para trazer esse conteúdo, assim, para dentro de uma escola, uma orientação. O que você vê desse futuro, assim, dentro do que você tem lido e de pesquisas? Alex, hoje eu vejo a educação do jeito que eu vi quando eu botei o meu primeiro pé na escola com 19 anos, em 1979. Gente, não façam conta, por favor. Sem problema nenhum. 1979, o meu primeiro Essa é a pé na sala. experiência. Eu vejo a mesmíssima educação, que eu já questionava muito, porque eu fui uma professora muito... Geralmente, diretor, você manda o aluno. Eu era professora chamada pela diretora, na sala dela, para falar Faz sentido. Porque meus alunos não faziam coerente fila. E é racional. Isso acontece. Seus alunos eram os Eles diferenciados não da faziam escola. fila, porque eu falei, para que esse menino em fila? Então eu saía da sala, eles vinham atrás de mim, a gente via uma florzinha, olha isso aqui, tia, olha aqui. E aí na minha frente, em volta ali, eu falei, olha, vocês só não sumam, tá? Mas vamos junto. Eles não pediam para ir em banheiro. Para que alguém tem que anunciar que vai ao banheiro? Para a turma inteira? Entendi. É Tia, eu posso ir verdade. no banheiro? Olha o Verdade. constrangimento. Então, ele já sabia, eu combinava. Quando eu saía, eu já sabia, vai ao banheiro, eu vai respirar, e ele sempre voltava. E também logo. tá tudo ok. E vai Se voltar. fosse Tudo só bem, respirar. se fosse só respirar, não tinha problema. Exatamente. Então, e aí e eu sempre quebrava o nível do conteúdo. Por exemplo, primeira série só podia aprender até 100. Meus alunos iam a 1.000, 2.000. Aí ela me chamava. Osini, você não pode fazer isso, porque esses meninos vão dar trabalho no segundo ano. Eu falei, mas eles dão conta. Não, eles não dão conta, você está doida. Você tá Esses antecipando. meninos, você vai fazer esses meninos ficarem malucos. Ele não, eu sempre fui chamada na direção Entendi. Meu Deus. Entendi. para eu me corrigir. Aí um dia eu fui chamada Aí, voltando a sua pergunta, senão tem história demais, Alex. Aí como que eu vejo a educação hoje? Uma caixa fechada
com zíper Lacre. lacrado. E que dentro ali daquela caixa tem pessoas típicas e pessoas atípicas, e essas pessoas atípicas estão se debatendo intensamente lá dentro, que elas precisam de oxigênio. E não só elas, por quê? O sistema sendo um padrão, ele não vê diferencial. Mas eu entendo que o sistema precisa ser um padrão, porque um sistema tem bilhões de alunos, milhões de alunos. Então, tem que existir uma base nacional comum. Mas essa base nacional comum, para as crianças que estão abaixo da média e as que estão acima da média, ela não vai se encaixar. Porque eles estão num lugar que eles precisam seguir. Esses aqui eu preciso puxar para a média e esses aqui eu não posso puxar para a média. Então, o que os professores precisam fazer de imediato é acredite numa potencialidade que veio de Entendi. de fábrica. Só que essa potencialidade, ela também traz muitos desafios, exatamente porque ela fica fora, deslocada, né, do mundo típico, cronológico, eles não funcionam cronologicamente, eles adoecem quando eles entram na cronologia. Então, e os professores, eles precisam enxergar dessa forma. Por exemplo, matemática. Não é que superdotado seja superdotado em matemática. Não existe superdotado Não, existe superdotado. Né? A questão é a lógica. A lógica, a capacidade de estabelecer a lógica. Os professores de matemática, se eles entendessem que eles não precisam exigir o processo, olha que coisa que parece simples, e não tirar ponto quando ele coloca um resultado certo e ele não precisa do processo, que aquele obrigatoriedade de pensar como ele fez distorce o funcionamento. É como se o professor pegasse uma chave de fenda, abrisse o cérebro daquela criança e tentasse ligar fios que não se conectam. E eles se desregulam. Quando o professor faz isso, eles pensam, não confia em mim, eu sou diferente, eu atrapalho o mundo. Aí vem toda aquela sobrecarga emocional contra a identidade dele. Perfeito. Então, o nosso sistema, se ele não mudar... Aliás, ele não precisa mudar todo, mas ele precisa ter um olhar individualizado para dois polos. Os dois polos. Exatamente. Porque a Como superdotação... conduzir ali. Né? Exato. Porque a superdotação não é que eles sejam mais inteligentes do que os outros, é que eles têm uma inteligência atípica. Exatamente. Porque a gente tem alunos muito inteligentes que não são superdotados. Sim. E para diferenciar isso, aí vem todo esse histórico, essa história de vida, de intensidade. Exatamente. Minuciosa. Bru, próximo. A sua imersão, a sincronia, a luta invisível do superdotado. Ai, Bia, agora deu vontade foi de chorar. Oh, meu amor. Por quê? Pois chore, aqui a gente não reprime ninguém, a gente só dá um lencinho, quer Tem um pouquinho mais lencinho? de água, tem, claro. Tomar uma aguinha. A gente aqui não reprime, Faz não. O povo parte. aqui chora, tá? É. Então não se sinta deslocada, porque Envergonhada. todo mundo Não. que senta aí chora. Não sei São o que emoções. acontece. Eu acho que é essa mesa. Só pode ser de frente para você e Eu a acho gente que vai sim, mas É é porque quando a mas gente todos olha, né, a os gente vê a nossa choros história, a nossa são vida choros ali. positivos. É, pode né? ter certeza disso. que a gente se sente tão acolhido. Não, a gente nunca vai falar não boa. chore. Isso não Pois é. existe aqui, não. E o choro faz parte de um processo de alegria, não é de Exato. dor. É. E de É da gente ver, manifestação. né? É quando a gente olha Eu um choro livro, demais. é um troféu, a gente vê É. assim. Não, esse olha aí pra é um onde eu livro fui. digital que vai virar uma Isso. imersão. Por trás desse cenário tem aquela menina de 6 anos. Uhum. Que o pai não admitia que errasse. Uhum. E olha que legal, porque se o pai não tivesse feito isso, essa imersão não existiria. existia. Então, seu Zezinho, de onde estiver, tá falando, eu bem que te disse que eu fiz pro seu eu- bem. Eu falei que era para você tirar menos de 100. Exatamente. Essa imersão, ela é como se fosse uma catarse de toda a minha vida. Eu fiz uma edição em Brasília, a próxima vai ser agora em São Paulo. Uhum. Meu Como amor, se fica fosse tranquila, uma respira. catarse de toda a minha história de vida. Uhum. Tanto desde os meus alunos, porque, por exemplo, quando eu botei o pé na sala de aula, eu queria encontrar eu falei, eles precisam dar tudo deles.
também. Minha vida sempre foi muito assim. Eu preciso tirar o melhor deles. É tanto que eu nunca chamei uma mãe para falar seu filho está com esse problema, porque eu achava que o problema não era o menino, era eu. Entendi, que não estava sendo capaz de tirar dele o melhor. Então eu nunca chamava. Toda vez que eu chamava era para elogiar, porque eu só mostrava o lado bom, o que mesmo que tinha conhecendo. Acontecido. Isso. E no lado desafiador, eu fazia. Até que uma criança surda eu tentei ensinar a ler sem saber nada. Só consegui até onde foi permitido a minha relação de não entender de comunicação, surdez, né? De comunicação. Porque eu não admitia que eu, como professora, eu não conseguia ter 100% de aprovação. E eu sempre tive, Bia. Isso é um orgulho que eu tenho. Mas porque eu dava o meu sangue, mas toda criança tinha que conseguir. Aquela voz do meu pai. Do jeito dela. Dentro da potência de cada um daquele momento. Exatamente. Tanto é assim que numa vez que me chamaram para um cargo, porque depois que me chamaram para cargo não liberava mais, porque era o único diretor que ficava de 6 da manhã a 6 da manhã quase na escola, me chamaram para um cargo fora da escola. Um dia me ligaram lá e falaram assim, ô Zeni, você vai ter que vir aqui. Eu falei, por quê? Sabe a sua turma do ano passado, que está hoje com a professora tal? Eu falei, isso aí, vem Está fazendo aqui, greve. Vem ver o que eles estão fazendo. Eles estão todos do lado de fora, com cartazes, dizendo que eles não vão entrar na sala com essa professora se ela não mudar a postura. Aí eu falei, como assim? Vem aqui. Aí eu saí, fui lá na escola. Quando eu cheguei lá, que estou aqui no 2º ano de escolaridade, né? Tudo com cartaz... Queremos a tia Zeni, não vamos entrar. Eu falei, gente, calma, vamos conversar. Aí eles baixaram os cartazes, entramos para bater um papo, saber o que está acontecendo. Aí a primeira coisa, professora, ela está querendo que a gente volte para os palitinhos. Você sabe que a gente já sabe fazer matemática? Aí eu falei, como assim os palitinhos? Não, ela quer que a gente comece, porque ela estava começando do jeito que começa o 2º ano. E padrão, eu já tinha ido padrão. E olha que eles nem eram superdotados, tinha superdotado lá no meio, mas a turma não inteira era a turma toda. A turma inteira. E aí eu falei, aí eu olhava assim para a professora. Zangada. Você dá conta deles, porque eu não... Não, zangada porque está sendo desafiada ou questionada. E ela era uma excelente professora, tradicionalmente, né? E eles falando, não, a gente não vai para o palitinho. Eu falei, então, olha só, vamos fazer o seguinte, ela vai explicar. Eu falei, professora, você se importa só de explicar como você está dando matemática para eles, para eu entender o que eles estão dizendo? Ela, não, faça. Aí ela foi fazer, começando, né? É que sabe como você volta para a pré-história, para o homem que já está na tecnologia do já descobriu o fogo, já descobriu a roda. A roda, eu falei, eles não vão aguentar. Por quê? Eles não faziam fila, mas não tinha desordem. Era uma organização íntima, assim, de cada um no seu jeito, se arrumar. É tanto que no dia que eu arrumei a sala, uma cadeira atrás da outra, eles perguntaram assim, tia, hoje você não vai trabalhar? Eu falei, uai, gente, aí eu entendi, porque a gente sempre, cada um sentava e tal, era muito essa... É tanto que hoje tem uma que é ativista, outro já está lá na Austrália. Ela fez uma criação de rebelde. Tudo rebelde. Aí eu fui juntando toda essa vida, tentando ver isso, e fui trazendo, por que se chama sincronia? Porque é a sincronia no superdotado que é a luta mais intensa, é a luta mais sofrida, que é aquela que ele começa quando ele sai da barriga. Aliás, lá dentro, você precisa ver os relatos da gestação, de mãe que bate na barriga, aí o bebê responde com o pé, no mesmo ritmo. Bate de novo, igualzinho. Aí ela acha que tem um bicho ali dentro. Meu Deus, o que está acontecendo? Relatos incríveis da barriga. Entendi. Então, quando eles nascem... Essa hiperexcitabilidade, esse sistema límbico já respondendo muito além. Muito além. Exatamente. Então, quando eles saem da barriga, eles já saem assim, ó. Catando alguma coisa. Catando, procurando... O que você fala, esse menino já nasceu com 7 anos. É a sincronia. E é naquele momento, o bebê... Como é que a gente distingue um bebê que nasceu superdotado com prognóstico que veio causar e um que não é superdotado? O choro compulsivo. Já teve choro, Bia, por 3 horas seguidas. E um caso que
pediatra foi na casa da mãe e falou, olha, eu nunca consegui não calar uma criança. Eu sei fazer, porque você não sabe. Resumindo, né? Pegou o menino, foi passear. Aí depois ele voltou com o menino chorando no mesmo tom. Aí ele falou, olha, eu fui no parque, não sei, toma. Eu não Tô consegui, entregue, fracassei. não sei o que fazer. É isso, eles já nascem com esse fenômeno da sincronia totalmente entranhado. Que mundo é esse? Onde que eu estou? Né? Onde que eu vou? E aí eles começam a essa luta de construção da identidade. Aí o que eu fiz? E isso quem me inspirou foi o meu filho, que foi o que mais sofreu. Com isso. As consequências de uma mãe não típica. Mãe explosiva, não típica. Que eu ainda não entendia como lidar. Né? E ele me ajudou a construir isso. O dia que ele decidiu, vamos fazer uma imersão. Porque aí o que aconteceu? Com os filhos dele, os netos, a gente começou a ter esse projeto juntos, e ele começou a mudar também o comportamento e ver que, né, que deu certo. E aí a gente construiu essa imersão. Por que imersão? Porque é um evento que só eu sou a palestrante, porque não é bem uma palestra. Então eu já começo com uma sensibilização, trazendo as pessoas, porque geralmente quem vai ou tem suspeita, ou é um superdotado desregulado, ou é um profissional, porque vão profissionais da pediatria, da psiquiatria, fonoaudiólogos, muitos pais também. Que lidam, né? Que lidam. Ou que tem essa vivência, ou que tem filhos, ou que tem e que estão alunos. passando por dores também, professores. E tem aqueles curiosos, não, deixa eu saber o que é isso, né? E acabam se descobrindo lá também. É como se eles mergulhassem nesse... Né, por dentro disso, e eu vou passando o conhecimento, é totalmente fundamentado, e é o que eu falo, não é em conhecimento acadêmico, os estudos que eu faço, sempre fiz, são de cientistas, porque o cientista, ele vai lá, coloca na ressonância magnética, olha o cérebro, é diferente do acadêmico, né? Embora o acadêmico também tenha toda a sua potência, que eu sou acadêmica. Sim, e aí, a revisão de tudo. Né? Isso, aí ele entender assim, desde que saiu da barriga, o que acontece? Aí tem sensibilizações, tem muito choro. Você imagina, eu choro. Eu imagino o choro coletivo nessa imersão. Imagina. Essa imersão a pessoa emagrece, porque desidrata. Eu vou levar uma psiquiatra famosa lá para ajudar. Ela sai de lá, todo mundo sai de lá, pelo menos Pleno. 1 quilo a A menos, desidratado. Claro, desidratado. Né? Olha, tem que ser patrocinado por água. Por água. Fábrica de água. Não, você precisa... O choro de se conhecer, porque aí eu vou trazendo todo aquele embasamento, funcionamento cerebral, o impacto da superdotação no organismo físico, como que os pais conversam, como que o profissional, por exemplo, o psicólogo que faz a terapia, porque se ele levar a TCC, que é maravilhosa, que ela foi criada para dar certo, mas para típicos é perfeito. Não. Quando é para super... Não, vai dar ruim. Vai dar mal, Alex, porque vai. Não cabe, acaba e é isso que eu tento encaixar. sempre hoje explicar, que a gente pode ter a teoria, a gente pode seguir uma linha, mas a gente sempre tem que olhar o indivíduo. Exato. É igual você estar dentro de uma sala de aula. Exatamente. Você tem que olhar aquela pessoa como um indivíduo. Aquilo que é bom para um não vai ser bom para o outro. Não vai mesmo. E essa coisa da TCC, eu mesmo sendo TCC, eu sempre me adaptei muito bem. Porque eu vou de acordo com a necessidade do meu paciente, não pela teoria. A técnica nunca é aplicável a todas as pessoas, a gente tem que ter essa humildade. E por Imagina isso que, às vezes, que é o contrário, vem na contramão. Alguns alunos me procuram, professor, por que está acontecendo? Né? Eu tenho hoje, só dou supervisão para uma pessoa hoje, e ela sempre vem, mas por quê? Porque você está vindo na teoria. Isso. Você não está indo ali no olhar desse paciente. Exatamente. E aí você vai fazer toda a lê o livro, nem o manual. Não, e quem está ali na sua frente não é o protocolo, é a pessoa. É a pessoa. É a mesma coisa quando o psicólogo avalia e aplica os testes padronizados, ele avalia protocolo, ele não avalia a pessoa. Porque você pode vê que ser não... um elemento a mais TCC de tem uma você coisa fazer muito... a interação. Exatamente. A TCC tem uma coisa muito fantástica,
tática, né, de querer olhar e no final da sessão fazer um relaxamento e tal. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquele paciente, se você ficar colocando muito ele para relaxar, ele não volta mais, porque ele está numa necessidade, às vezes, de falar. De falar. Exatamente. Exatamente. Então você tem que ver o que ele tá, qual é o combo, o que está vindo dali. E se o psicólogo não conhecer o funcionamento daquele Daquela superdotado... Você vai perder. Não, Alex, o que tem de criança que manipula o psicólogo, criança Sim, para superdotada, tentar. se dá alta, eles se dão alta, ou Mole. eles vão e manipulam. Eles chegam em casa rindo. Um dia, minha filha, quando não conseguia achar nenhum psicólogo, passou por vários, aí eu fui, Alzine, tenta um psicanalista. Aí foi. Foi no psicanalista. Ela, no segundo dia, ela voltou caindo em gargalhada. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela novinha ainda. Mãe, aquele cara é louco. Ele falou que eu tenho que matar meu pai e matar minha mãe. Ai, Imagina, para uma tadinho. criança, seria literal. É o literal, tadinho. Você falou, tá falado. Como que eu vou matar meu Eu pai? acho que foi Jung, né? Jung, que falou que trate todas as pessoas, use todas as técnicas, mas na Isso. hora de você lidar com o ser humano, seja Seja um outro ser humano. outro ser ser humano. Diante de É outro isso. ser humano. Senão né? você não é consegue. parecido, É não é é alguma exatamente coisa assim, né? Então, porque eu sou péssima, eu tenho dislexia, sou péssima de decorar nomes. Mas você e falou, frases o exatas. conteúdo. Mas eu tenho entendi a conteúdo. E ideia, muito, né? A valeu. emoção. Pois Tá é. aprovado, filha. Então a essa sincronia é imersão, essa catarse. Isso assim. ocorre de tanto em tantos tempos. Aí são 2 dias intensos, começa 8 da manhã, vai até 19 horas, o outro dia também, emendando. O que eu queria mesmo era conseguir estar num lugar que dormissem, que era o meu Ficasse sonho. todo mundo junto Todo ali. mundo junto e tal, né? Mas ainda não é possível. Então são 2 dias, e nesses 2 dias sai o neném da barriga até o adulto. Entendi. E eu tive um dos depoimentos muito lindos que saíram, foi assim: doutora, eu saí no domingo e cancelei a minha consulta no psiquiatra na segunda, porque eu já ia para o 4º psiquiatra e eu descobri que eu não estou quebrada, que o que eu tenho não é doença, que o que eu tenho é um uma- funcionamento. Isso é eu sou uma outra pessoa coisa, diferente. Zeni, que durante a minha vida, Ah, eu já me aposentei de atendimento, mas durante a minha vida, eu sempre dizia, psiquiatra não é para tratar doença, é para tratar gente. É que verdade. pode, nunca, toda a minha equipe eu falar, Verdade. parem, quer fazer o diagnóstico, faça para você. Se você precisar um dia fazer um relatório, porque precisa Porque pro plano de precisa do saúde, rótulo, ok. mas fora disso, eu quero saber a essência. Aí vinham falando assim, tá. Eu falei, não tô vocês não entenderam. Quero saber qual é a essência desta pessoa. Isso é o diagnóstico primário. Depois vocês me vêm com os adereços. Que é importante? É importante. Mas eu quero saber a essência. primeiro é essência. Então eu falava assim, qual a personalidade dele? Como assim? Né? Não sei. Não, perfil. Quais são as características maiores dele? Quais são os gatilhos que tornam essas coisas É acontecendo? isso. E é diferente. Como é que Aí ele você fala reagiu assim, na é hora do sutil, teste? Você tem que gostar de gente. Exatamente. Não adianta. Bia, e como é difícil a gente achar equipe. Nossa, É tanto que eu sou agora eu falo que nem os meninos. Nem tudo é medicamento. Eu hoje tenho uma nem equipe tudo. muito pequenininha, porque Nossa. não dá. É tanto que minha sobrecarga é porque eu não consegui ainda difícil. desapegar, porque como é difícil ter pessoas que olham pessoas, Exatamente. profissionais. É só isso. Né? Agora, precisa de conhecimento? Precisa. Precisa. Porque tem Não, a outra sem o ponta que é tipo, conhecimento tudo é não relativo. adianta. Não, nem tudo Não é adianta. relativo. Tem que ter muito conhecimento. Se não pra gente fazer tiver o isso. conhecimento, não faça. Né, exatamente. Se não tiver só experiência, também não faça. Você tem que ter experiência, você tem conhecimento e você tem que ter essa Exatamente. predisposição a gostar de gente. A gostar. Olhar para aquela figura e falar, o que eu posso somar na vida, vida dele? dele. E não dar um diagnóstico para me Exato. envaidecer e falar, eu descobri, eu fiz, Não. esqueci. Ainda mais superdotado, Esquece. porque, por exemplo, se no impacto que ele tem com você, ele pode bloquear uma avaliação ali na hora. Acontece muito com os psicólogos, Verdade. porque a psicologia, Alex, me corrija se eu estiver errada, tem uma linha muito behaviorista, assim, tem que seguir ali e ele não abre mão. Por exemplo, os psicólogos que fazem para mim, já teve caso de aplicar teste debaixo da mesa. Assim, de virar cambalhota. E ok. Exato. Mas é preciso. E ok. Eles precisam se sentir. Quando não faz isso, Bia, e eles bloqueiam, sabe o que eles fazem? Eles mascaram o teste. Mas é claro. Você não abstrai
o resultado. E essa coisinha aí tem que ser numa sala silenciosa. Lararara. Ah, Para alguns não, para pra alguns vai alguns ser com rock Já and roll. entrei muito Rock and debaixo roll. da mesa pra fazer oca. Exato. Vamos lá, vamos pra casa do índiozinho, vamos ficar ali. E ali eu consigo tirar tanta coisa. Na minha avaliação, às vezes ele fala, eu posso fazer uma coisa, tio? Claro. Aí ele levanta, corre lá, corre cá, dá um monte de cambalhota. A gente tem que lembrar e que volta, aquele espaço aí é volta. dele. A Exatamente. gente só tá usando. Pode ser em matéria meu, Exato. mas aquele espaço É dele. deles. Desde que ele não me agrida, não se agrida e não Exato. agrida o ambiente, ele pode tudo. Exatamente. E quando eles se sentem validados, acolhidos com Na quem sua eles essência, são, na na sua essência, essência. gente, eles não desregulam. Eu já E tem recebi uma menino com coisa um monte linda. de CID que não... E tem uma coisa linda quando eles se sentem acolhidos e entendem quem são, que eles se tornam professores maravilhosos. Eu aprendi tanta coisa. Ensinam E muito eu não a tenho a gente. menor vergonha de De perguntar para superdotado, me explica. Aí teve um que falou assim, peraí, Bia, eu já vi, você é do tipo que tem que desenhar. Falei, isso, meu filho, isso mesmo, eu preciso disso. Ele foi e E desenhou. eu digo numa E eu boa. falei, que coisa linda. Eu vou ficar uma velhinha te chamando Te para você chamando pra desenhar para desenhar. mim. Porque é mapa mental, né? Exatamente. Eles, a Eles não cada precisam, avaliação, mas eu aí, na hora que ensino, ele fala, me vou ensino. desenhar, se fosse uma outra pessoa, você tá me chamando de burra? Que vai É. desenhar? Não! Ele tá favorecendo o meu entendimento. Meu canal Olha que sensorial. lindo, ele tá desenhando, porque É. na cabeça dele ele não precisa Não é. disso, mas ele tá desenhando. Se a gente não se por mim. despir dessa Vaidade e arrogância arrogância. de adulto, vamos supor. Exatamente. Porque autoridade para superdotado é coerência. Você não dá carteirada. Porque Exatamente. a autoridade é senso de justiça e coerência. Exatamente. Então, quando eles sentem isso, acabou, você ganhou. Você entra na cabecinha deles Você e entra no eles universo deles. No pra universo. nunca E mais então- sair. nunca mais sair. É Exatamente. tão interessante quando a gente que tem alguma característica muito próxima ao nosso aluno, ao nosso paciente, o quanto a gente entende todo aquele funcionamento, né? E aí você falando o tempo todo aí do seu pai, da sua trajetória, e hoje de tanta pesquisa, de tanta coisa que você fez, e você voltar e falar assim, eu era uma, e eu tô aqui. Então quando você fala com amor, porque você sabe exatamente aquilo que o meu filho sente. Exato. Então você acolhe aquele pai e você acolhe. Quando eu tive na educação mais direto, em escola, eu lembrei muito de uma professora minha do 2º ano, que naquela época não era fundamental, professora Lígia de matemática. Eu tinha pavor da matemática. E ela falou assim, pensa nos problemas de matemática como fosse um jogo. Se você está conseguindo ter esse raciocínio, porque uma das coisas que me frustrava muito é eu conseguir desenvolver o processo e eu, de repente, ter errado pela minha distração o sinal. Tudo bem, a gente tinha que ter uma resposta. Era mais alguma coisa ou menos alguma coisa, mas o processo inteiro. E ela vinha com uma docilidade, falava assim, olha, você fez tudo aqui certinho e você respondeu certo. A única coisa que pode ter sido a desatenção, porque você olhou para o lado, você pensou, foi isso. Então, assim, a tia Lígia não vai dar certo por inteiro, mas ela entendeu tudo aqui. E aí ela me dava um pouquinho acima do meio, Olha né? só. E eu já peguei pessoas que, assim, 0. Ah, mas eu vou te falar é. então do professor Guilherme. Professor Ah, Guilherme, eu meu errei Deus os do 5 céu. problemas de matemática, tá? E aí, ele na hora de dar, o professor Guilherme já se foi, que o anjo A dele tia Lígia Não também. puxe continue meu me pezinho. iluminando. E eu falei assim, bom, errei tudo, né? Já sabia que vinha 0. Na hora que ele foi dar lá as notas, ele chamava de Bebeca. Bebeca, 10. Aí meus amiguinhos todos ali, que eu tinha feito o drama, que eu tinha errado tudo, que isso, tava mentindo, não sei o que, não deu cola pra gente, tava com 10. Eu falei, gente, eu errei tudo, eu tô falando sério. Aí eu só sei que no final da aula vem aqui. Tá bom, acabou o final da aula, foi pro professor Guilherme, eu errei tudo, você sabe. Não, Bebeca, você raciocinou tudo certo, só errou no finalzinho. Eu decido. Então, esse 10 vai te dar estímulo para você pegar Exato. o finalzinho. Vem cá que eu vou te mostrar. Tá vendo? Você vem aqui, vem Gente. aqui. Aí aqui dá uma diarreia. É. Não sei o que aconteceu com você. Vem aqui, vem aqui. E ele era militar. E ele tá Olha, fazendo gente, o quê? que Ele tá incrível. trabalhando na autoestima, Cara, na eu segurança nunca daquela mais, criança. eu nunca mais Nossa. tirei menos de 9,5 com o Olha professor só. Guilherme, porque eu ficava numa responsabilidade. E ele, na hora de fiscalizar a prova, ele vinha, olhava para mim e fazia assim. A Pronto, educação tá bastava. precisando. Como quem diz, tá certo. Ou então ele fazia assim.
Isso aqui, É se eu fosse verdade. você, eu olhava de novo. E Olha. saía. A nossa educação está precisando de Gente. mais amor. Olha o suporte emocional Gente, que ele dava. Porque eu muda passei. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu preciso estudar muito, saber muito matemática. Por quê? Porque o professor Guilherme, eu não posso decepcionar o professor Guilherme. A minha mãe, Ele eu a acreditou vida em inteira falei pra você. E minha mãe sabia muito matemática. Eu falava, eu não gosto, eu não gosto. Aí ela falou, agora você chega por causa do professor Guilherme. Eu falei, mãe, olha o que ele me fez. Eu mostrei a prova a ela. Vamos estudar, porque o professor Guilherme merece. Ele merece. E aí você entra numa conexão da regulação de você também não querer decepcionar aquela Olha, pessoa que é um professora Lígia e super-herói. o professor Guilherme Isso. devem estar Mas lá. é As uma pessoas no céu pressão muito diferente. orgulhosos de nós Com dois. É uma certeza. pressão O professor diferente, Guilherme e a né? professora Lígia devem estar agora, assim, dando Pensa. palminhas pra gente. E quando eu vou na escola e falo da filosofia da rapadura, de ser doce e duro, é exatamente isso. A É gente isso. tem que ter esse jogo, essa flexibilidade, porque muda muito. Não, As escolas hoje, elas têm uma necessidade de querer laudos. E isso. tá, e o que ela vai fazer com Com aquele isso. laudo? Não é só laudar, é você olhar e saber como é o raciocínio e o método que a gente precisa para Não, aquela pessoa. E aí fica naquela coisa, eu quero laudo, mas a criança continua ali Sim, mas dentro do a sofrimento gente do processo. A gente faz o laudo, Exatamente. mas se não coordenar o médico, Orientar. o psicólogo, os Não professores, A psicoeducação. fica tudo como, tipo assim, cada um quer ter a solução. Eu não tenho solução. Não. E outra solução. coisa, Bia, Sozinha. sabe por que as escolas querem laudo, Alex? É uma coisa Se muito eximir, né? doída. Terceirizar. Exato. A porque dor assim, de não conseguir o médico, lidar. o psiquiatra, E aí eu o não me psicólogo. frustro. Fala, agora eu sei, agora então a culpa não é minha. Exatamente. Infelizmente. Mas não e resolve é- o problema. Não resolve o problema. Porque eles não vão enxergar, principalmente nessa intensidade. Eu tive um caso agora há pouco tempo de uma mãe que procurou a gente, a Bia já tinha se aposentado, para a gente refazer e fazer um pedido para o oftalmologista, porque ele tinha uma patologia que mexia provavelmente, e aí as cores da prova tinham que ser diferentes por causa dessa questão visual. E a mãe chegou e falou assim, um exame desse custa em torno de R$15.000. Nossa. E tá, e se fizesse? Ia mudar o quê? Se você acha que é isso, vamos testar então antes. Vamos fazer a prova ali na cor amarela, com texto e tal. Sabe, fica Que muito talvez preso nem a uma precise. coisa. É. E talvez nem precise. Nem preciso do lado. Porque se ele precisar tanto da cor amarela, que fica É. difícil, nunca vi uma prova toda amarela, Também não. é só ter um ledor. Alguém que Exato. leia para ele. É. E ele possa Então, saber se o que ela está tá escrito. achando que Exato. essa vai ser a solução, por que não testar? Não testar antes. Exatamente. Vai botar E a escola o menino, tem uma competência Exato. Ou pedagógica. então óculos, né? Um óculos. Com a Exatamente. lente com a amarela. lente É. mais amarelada. Exato. Então isso dá pra gente improvisar sempre, né? É, Basta com querer, certeza. né? Tem que querer. A escola, ela traz muito aquela metáfora da carpa, que é colocar as crianças, cada uma dentro do aquário. Porque a carpa, ela pode crescer até 1,20 m, dependendo de onde ela estiver. Se ela estiver num aquário pequeno, ela vai Ela vai- crescer exatamente. aqui, maior, no lago, no oceano. Vai de acordo com E os a escola precisa abrir esse espaço, não consegue, porque a diferença do que está aqui e ali é muito grande, a disparidade. Uhum. E não é uma diferença única, por exemplo, é a tal da sincronia. Porque se fosse única, era mais fácil você pensar, então eu vou Não tratar é. com 18 Não é. anos. Não é, Mas não tem nunca solução nunca fácil. tem Não vai fácil. O ser humano é complexo, É. né? Próximo, Bru. Vamos lá. Essas são perguntas da gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Opa, SHS. E toda vez que a gente vai fazer entrevista, a gente anuncia os convidados. E aí a gente dá o Instagram do convidado, pede para não seguir, pede para ir lá dar uma olhada. E se eles tiverem dúvidas, para mandar tá. para cá, Uhum. tá? Eles Então a abrem gente algumas não perguntas. tem nenhum tipo de intervenção aí. Em geral, são leigos, mas que gostam muito de estudar. Que Isso a gente ótimo. já notou. É. Então, primeira pergunta. Quais são as características distintivas dos superdotados e quais habilidades são necessárias para serem considerados como tal? São influenciados por fatores genéticos? Porque são influenciados, porque eles nascem, isso é genético, a gente tem que desconsiderar quais habilidades. Porque as habilidades, elas já vêm agregadas a essa genética, dependendo do espectro, onde ele estiver, Onde vai ser da forma como ele vai se nascer. manifestar? Eu preciso primeiro
me desconectar de habilidade, porque senão eu vou querer ver o que ele faz para ser como ele superdotado. funciona. Exatamente. Então, quais as características distintivas? Eu vou dar uma, que é o sintoma, embora não seja uma doença, intensidade. Tudo é demais. O choro é demais. A superdotado, ele não tem alegria, ele tem euforia. Carnaval. Quando, com uma coisinha que ele foi validado. Superdotado não tem tristeza, ele tem depressão existencial. Então, é intensidade. Você percebe o superdotado, quando ele está em qualquer ambiente, você percebe a energia. Porque existe, Ana, Bia, tanto faz. que se você até quiser explicar isso, eu vou achar ótimo para as pessoas com muito mais propriedade, uma energia psíquica muito intensa nessas pessoas que você não tem como não perceber. Esse aqui está diferente, esse menino está diferente, ele está esquisito. Então, características distintivas. Intensidade é a primeira. Quando ele começa a se desregular com intensidade, choro, muita sensibilidade, é hipersensibilidade. Você vê intensidade, hipersensibilidade, cria o pensamento flexível ou rigidez. O que é mais confuso para você entender é porque ele pode estar em dois polos. Por isso que a gente fala que tem a questão da alteração de humor também em nanosegundo, que você pode confundir com transtorno bipolar, que é essa mudança muito abrupta de um estado para outro. E eles não abrem mão dos argumentos deles. São completamente, assim, são aquelas crianças que você não consegue convencer. E eles são muito assim, tem um senso de justiça, que é uma outra característica muito forte no superdotado, que é falar assim, não, se isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Então, eles brigam na escola, quando vê uma injustiça com o colega, se mete no meio, apanha, ele vai para a direção, sendo que não foi ele que criou nada. Então, é aquele menino que é muito intenso, chora muito, é muito sensível, que não consegue ver um noticiário ou um filme até o final, porque quando o protagonista começa a sofrer, ele absorve aquele sofrimento, ele traz toda a carga de emoção para dentro dele, e ele não consegue terminar de ver um filme, por exemplo. Então, essa intensidade e a hipersensibilidade é o papel principal, e você sentir que, às vezes, você com uma criança de 2, de 3, de 7, você ora conversa com adulto, ora com adolescente, você percebe essas mudanças de níveis cognitivos, vamos dizer assim, porque a autoconsciência é muito... É quase que visível você perceber esse comportamento. E tem aquelas características da literatura, elas são muito dentro de habilidades, que é a criatividade... tem uma que fala um envolvimento com tudo que faz. Esse envolvimento, ele é um hiperfoco. Superdotado tem hiperfoco voraz, dele virar. Se você deixar, ele vira, o filho não come, não dorme, e ele fica, enquanto ele não chegar no ponto, eles buscam uma verdade. E eles dão o sangue para encontrar aquela verdade. Encontrou, dizia, pronto. Por isso que às vezes são potenciais. É um hiperfoco totalmente diferente. E eles mudam de áreas muito rápido, por exemplo. Eu quero isso, porque eles ficam investigando, então tem uma que parece não persistência. E são influenciados por fatores genéticos? Não, é uma condição do neurodesenvolvimento, que é uma coisa que a gente quer que o Brasil enxergue, para poder olhar para essas pessoas por dentro. E quais habilidades são necessárias? Aí foi aquilo que eu pedi, Bia. Isso é um pedido encarecido. Não olhem habilidades. Olhem para a pessoa. Tentem ver como aquele menino funciona, aquele adulto funciona, aquele adolescente funciona. E você vai ver a diferença das intensidades. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. E o campo, né? Bem rapidinho. Eu avaliando uma criança semana passada que veio com... Ele já fez aba durante 3 anos, hoje ele está com 6. E ele veio com a mãe chorando muito, porque não sabe até hoje se ele é autista ou não, porque ninguém consegue chegar. É outra característica, viu? Quem perguntou. Quando começa a achar que é muita coisa e ninguém acha... Que não fecha em nada. Que não fecha em nada, vai para um especialista de superdotação, porque é o que eu sempre enxerguei isso com experiência, isso é empírico. Sim.
Se a solução não está naquela área médica, é porque, se ele não achou, é porque a solução não está ali. Então, Entendi. vamos sair da área da saúde, ou da área clínica, ou da área pedagógica, vamos buscar. Então, essa questão de você tentar enxergar como ele funciona é a melhor forma, porque você vai enxergar um funcionamento diferente. E se for diferente, esse menino que eu estava avaliando, ele começou. Ele chegou, no início eu falei, não está parecendo mesmo com TEA. Aí, de repente, ele entrou lá no hiperfoco mesmo. Uhum. Aí eu comecei a chamei o nome dele. Vou botar Pedro, Sim, exemplo. nome, Pode um ser qualquer exemplo, um. né? Eu falava, Pedro, olha só, começou a chover para ver se ele estava responsivo. Nada. Nada. Aí eu falei, Pedro, olha só, meu Deus, se essa chuva crescer tanto, engrossar e quebrar esse vidro, o que a gente vai fazer? Isso já com a voz alta para ver se Sim. o sinal da internet caiu. Total. Nada, totalmente ali numa boa, todo feliz. Aí eu falei, eu tenho que achar um jeito. Aí eu dei assim na sala, achei um saco de palito colorido, de palito de picolé, Uhum. no consultório. Peguei esse saco de palito, eu falei, nossa, eu achei aqui um saco de palito de picolé, eu não sei o que eu faço com ele. Eu adoro o palito de picolé. Vamos brincar com o palito? Pronto. Aí eu vi Aí mostra uma outra idade, né? uma outra idade. Ó, volta para uma Isso. idade Aí eu vi totalmente... que tem uma coisa do contato, aí eu fiquei brincando que ele perde o sinal de internet, que tem uma coisa do contato que não é muito dentro do TEA. Porque o TEA, ele realmente não mantém esse contato, ele não percebe esse contato. E aí eu vi que é uma coisa de pensar... Aí sabe o que eu descobri, Bia? Descobri não, ainda estou Sim. pesquisando. Minha suspeita, que o tratamento em aba durante tanto tempo acabou condicionando, porque hora ele voltava, hora é como se ele tivesse que terminar tudo e fazer todas as etapas. E eu observei que era a hora que perde o contato com ele. Porque ele fica assim, eu preciso terminar, vamos terminar? Uhum. Então, quer dizer, eu ainda estou decidindo, e com depois várias coisas que Tem vou que ter ver que a fazer história para ver. também, Toda a genética da história. família. A história é que nega o TEA, o Isso que eu tô possível, falando. né? A história. Tem que ver se foi prematuro, Tem prematuridade muitas fala muito a favor de isso. TEA, tem que ver se... Tem várias né? questões, Tem né? que ver se teve prematuridade, inseminação artificial. É Exato. muito É muito detalhe. Não é Não é simples. simples. E você não consegue sozinho, você Não, precisa a gente de uma precisa dessa parceria multidimensionalidade. de todo mundo parar de competir, todo mundo falar, não, vamos olha, eu acho que é olhar, isso, eu acho que é isso. E né? não ficar só recebendo o que o Não. outro disse e falou, deve ser mesmo, carimba. Não é pode. assim, não. Essa Então, é pergunta isso, abrangeu gente. bastante coisa. Influenciado de fator genético, você falou? Sim, são influenciados. Existe nessa coisa do Brasil, eles consideram que não é genético porque superdotação é comportamento. Por exemplo, eu posso ter, em alguns Mas momentos... está dentro do e neurodesenvolvimento. não ter. Aí, não, mas não está dentro, eles não consideram colocam. neurodesenvolvimento. Gente, eu acho Aí basta você perguntar para um pai, a superdotação dele já se desligou? Algum minuto? A exaustão dos pais é exatamente por isso, porque não desliga. Uhum. Você não tem como sair. Então, ele já é comprovado cientificamente que é genético e hereditário, então eles nunca roubam de ninguém, tá ali no pai, na mãe, às vezes nos dois. Tem estudos que comprovaram que existe uma sinergia de aproximação de um casal neurodivergente, Com superdotado, certeza. né? Com Que ele, certeza. aí os filhos... Aí justifica. Aí Então, assim, justifica. tem hereditariedade, E sim. tem genética. E tem E é genética, genético. sim. O que o ambiente influencia não é no desenvolvimento, porque superdotação não se desenvolve, não tem estímulo. Você não estimula. Não, já está lá. Você só dá demanda É. para que ele pede. O que o ambiente influencia? Em tudo isso que eu coloquei, não dar estilo estressor e ajudar Como vai se no desenvolver. desenvolvimento da Você- identidade. Exatamente. É só isso. É Fortalecer a identidade. Isso. Perfeito. Próxima, Bru. Olá, doutora. Como é realizado o diagnóstico de superdotação em uma criança e adolescente? ela já falou. até falou sobre Só isso. acrescentando que precisa ser, porque é muito centrado na psicologia. Hum, E precisa ter o olhar da psicologia. São neurociência, pedagogia, educação, que é a pedagogia, Uhum. mas a educação que eu falo Sim. dentro,
e a psicologia, e coloca também a psiquiatria, que é a Uhum. questão comportamental, para ver. Isso. São áreas que elas precisam estar juntas. Em conjunto. Mas, para você fazer o primeiro diagnóstico, o ideal é que seja uma equipe composta por minimamente um psicólogo e um psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. Preferencialmente, De cara. quem Uhum. tenha a Uhum. neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, porque vem o cérebro, o estudo Com do certeza. cérebro profundo, porque os dois vão olhar por ângulos diferentes. E aí você consegue É um somatório. um somatório deles. Se não puder uma equipe maior, esses dois resolvem o E diagnóstico. vou te dizer, se conseguir botar um psiquiatra que gosta de filosofia, vai ser ótimo. Nossa, gente, vai aí surfar na Aí é a onda, glória Não, da vida. aí É a glória da vai vida. nadar de Eu sou braçada. apaixonada. É. por Como diz os psicologia. mineirinhos, vai deitar o cabelo. Vai deitar o cabelo nu. Próximo, Bruno. Como a sobreexcitabilidade afeta a forma como os superdotados experienciam o mundo e lidam com suas emoções? A gente falou bem sobre Falamos isso. Explosivamente. bem também. Falamos. É só né? dizer Ou que... implosivamente. Ou implosivamente ou explosivamente. Isso. Mas tem um dado importante aí, para não repetir o que eu falei, que a sobreexcitabilidade ela tem um papel vital que é levar a confundir com o diagnóstico dos transtornos. Porque a sobreexcitabilidade psicomotora, para diferenciar do TDAH, é uma linha assim muito tênue. A sobreexcitabilidade, por exemplo, sensorial, para diferenciar do TPS ou do transtorno de integração social, é muito tênue. A sobreexcitabilidade, por exemplo, inventiva, criativa que tem, para você diferenciar até de distúrbios de personalidade, porque eles criam amigos imaginários, Muitos. do ponto, Bia, de falar para a mãe assim, mamãe, coloca o prato do meu amigo, que ele está ali. Sim. Aí a mãe fala assim, eu morro de medo, doutor Zinil, de fantasma, como é que eu faço? Falei, bota o prato do amigo, porque se você não acatar o amigo, ele vai achar que ele está doido, então Eu valida tive um o amigo. paciente fofo que a mãe falou, olha, eu acho que ele tá ouvindo coisas. Aí eu falei, traz ele aqui, eu tratava a mãe. Aí comecei a conversar com ele. Aí ele falava assim, eu falei, e os amiguinhos? Sei que lá, tenho vários, tá? E quais são? Ah, eu também tinha, tá, aquela coisa. Aí, não, fulano que é assim, o outro que é assim, tá. Aí eu peguei uma gaiola que tinha no consultório quando eu tratava criança. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos prender esse aí que você falou, esse terceiro aí, que eu gostei desse, pra gente pegar informações dele. Aí eu comecei a ajeitar, daqui a pouco ele olhou pra mim e falou assim, tia, é brincadeirinha, tá? Eles sabem. Eles sabem! Aí eu falei assim, jura? Ele, calma tia, você pode ter os seus também, mas não vamos prender, não tem ninguém pra prender. Aí eu cheguei pra mãe e falei, olha, ele não é esquizofrênico, fique tranquilo. Ele é inteligentíssimo, né? E ele é até hoje. E é um sabe o menino que a literatura inteligentíssimo. traz do amigo imaginário? Principalmente é mais predominante menina. O espaço de interlocução que eles precisam Pra ter e não tem. falar, essa coisa de falar. Então, o amigo imaginário Ele é ele e o conversa- cérebro. Exatamente. Conversando, criando. Eles exatamente. criam mundos, Porque eu criam fui, famílias. O que ele ia falando dos amiguinhos, eu falei, gostei desse. Não, esse não sei, não. Esse, com esse eu viria um filme. E não sei o que, comecei assim. Aí quando ele falou, eu falei, vamos prender esse que eu gostei pra gente ter ele aqui. Ele olhou pra mim, tia, Falou, é pronto. brincadeira. Eu falei, gente, pessoa. e eu não podia rir. Eu falei, jura? Acho que Ele tinha Pronto, 6 deu ideia, aninhos, ou tia. tipo assim, da ideia, tia. Oh, meu Foi Deus. muito bom. Tem Então, que ter é essa muito predisposição, tem que né? ter. Isso aí no diagnóstico diferencial é vital. Com certeza. O olhar cirúrgico. Não, você Pra está não falando aqui, eu confundir. tenho uma criança que eu convivo, que vai estar com 3 para 4 anos, todo mundo fala, não, ele é TDAH. Não é, ele é superdotado. Tem certeza. Tem certeza absoluta. Assim, É muito confundido. ele anda pela sala da escola, outro dia chegou o relato, assim, ele anda pela sala na escola e a professora senta, né, e a pessoa está lá contando uma história. E ele roda, daqui a pouco, fulano, senta aqui, você não está prestando atenção. Ele descreveu toda a história, na cara da Olha. mulher. Com detalhes. E saiu voltando. Tudo E continuou Olha aí. fazendo o E ritual. continua fazendo. Exatamente. Pronto. É isso. Próximo, Bru. Doutora, como funciona a aceleração de série para superdotados no Brasil, em comparação com outros países?
onde vemos adolescentes ingressando na faculdade aos 15 anos? Por exemplo, eu atendo também famílias fora do Brasil, porque eu atendo online, né? Não faço avaliação, porque é só presencial. Mas em consultas eu atendo e aí eu faço todo aquele estudo muito profundo, juntando todos esses dados menos avaliação para dar diagnóstico, não é? E essa questão da aceleração fora do Brasil, ela está muito mais avançada. Verdade. Porque você vê, por exemplo, uma criança lá de 6 anos dando uma conferência, você vê um aluno de 10 anos em Harvard fazendo doutorado. Precisa quebrar, o Brasil precisa quebrar isso. Quebrar esse paradigma. Esse paradigma, porque a aceleração aqui... Dá comida para quem tem fome cerebral. É isso que a gente Você sabe aquela fazer. coisa, Bia, de pensar assim, pular... que o professor, a escola pensa assim, nossa, vai pular conteúdo, ele não vai dar conta. Eles não têm pré-requisito, não precisam, porque ele tem os saltos intuitivos, que é esse movimento quântico da mente que eles... O professor começa a explicar aqui para a turma, porque tem que ser devagarzinho para chegar no conceito. Quando o professor chegou na terceira etapa, ele já sabe ali, já sei. É aquilo ali, pronto, você perdeu o menino ali. O cérebro foi. É interessante isso, assim. Dispersão, na hora. Já vai ter gente dizendo que a gente está usando o termo salto quântico errado. Vamos deixar claro que o quântico Por é essa favor, coisa explica. imprevisível. Está difícil, então a gente não está falando. A gente está falando de uma coisa que está fora da previsibilidade de acontecer. Então acontece. Vamos substituir por salto intuitivo. Eu acho bonito o quântico, eu acho que as pessoas têm que flexibilizar. Porque o quântico, ele dá essa coisa de profundidade. Não é um elétron, não é uma carga, é o imprevisível e atípico. Para a gente passar a ideia de profundidade. Exatamente. A gente não sabe a distância, porque cada um dá o seu salto. Exatamente. Então você não tem como delimitar. Em determinadas áreas. Né? Exato. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Próximo, então, a questão de ingressar... Desculpa, volta ela. Assim, só para deixar esse recado para o Brasil, gente, que a gente tem que romper com esse paradigma. O superdotado não é só na educação básica, depois ele guarda a superdotação e vai para a universidade. Ele vai ser sempre. Na pós-graduação, na universidade, eles precisam de aceleração. Exatamente. Porque o número enorme de dispensa, de suicídio está na universidade. Porque quando, sabe, a exaustão já chegou, o esgotamento, e eles não falam... Porque eles pensam assim, não, agora... Aí chega lá... Nada mudou. Lá, de novo o aquário para cá. Nada mudou. Nada mudou. Aí desespera, eu falo, não tenho mais o que fazer aqui, né? Então é perigoso. Você não pensou em se matar quando a mulher falou lá, não, né? Não. Graças a Deus. Ela evoluiu. É porque ela já tinha desenvolvido a essência. A essência deve Exatamente, ser, né? só pode ser, minha filha. Foi deve ser a sincronia com 6 anos. Exatamente, foi o que segurou. Próximo. Minha querida, a gente chegou num momento muito especial do nosso episódio. É o Pipinho, é o nosso mascote, ele é um cérebro. É esse cérebro bonitinho. Que eu acredito até que ele tem um pouco mais de superdotação também. Ele só vive com esse headphone ouvindo querendo bons conteúdos. Opa! Ele dificilmente, se ele tivesse em conteúdo, ele tá de mau humor, então ele gosta de ficar ali. E ele, ao decorrer do programa, ele pega palavras importantes para ele, para jogar para a doutora que está aqui hoje com a gente. E ele é uma pessoa muito sociável, de altas habilidades também, e ele tem super entendimento se você não quiser responder alguma delas. Tipo, passo, ele não se magoa. Tá bom? Não se magoa. Não, ele aceita todo mundo como todo mundo é. E quem vai perguntar é a mãezinha dele. Exatamente. Tá? Palavra número 1. O que vier na sua cabeça, responde. Você responde, tá? Tá bom. Amor. Amor é um sentimento de empatia profundo, e o amor no superdotado, ele tem uma conexão empática com o mundo que acaba trazendo sofrimento porque ele não quer desapontar nunca. Ele acredita que é tudo, né? Com a humanidade, não, se fosse só com uma pessoa, mas é com o cachorro, com a planta, com a manga que cai no chão e dói. Compreendo. Gratidão. Gratidão é um sentimento, né? A gratidão não é... Não precisa definir, é o que vem na sua cabeça. Gratidão é um sentimento de você entender que quando você entende o seu funcionamento, a gente se sente grato com o universo, porque você começa a ver que você não é quebrado. E aí vem o sentimento de gratidão.
por você ter chegado Ser nesse quem lugar você é. de entender, nossa, eu não sou quebrada, eu funciono Entendi. assim. Você não é metade da laranja de ninguém. Ela é a sua A laranja minha inteira. laranja inteira. 3, propósito de vida. Propósito de vida é que o mundo comece a entender que a superdotação não é cronologia. Entender que pessoas superdotadas não é, a gente não olha para o que elas fazem, não procura o que ela faz de melhor, procura o que ela tem, quem ela é de melhor, como é que. Então, meu propósito, Ana e Alex, Bia e Alex, Tanto faz. nesse processo todo de vivência nessa área, é exatamente mostrar que a gente tem que olhar a pessoa. A gente não pode olhar o que essa pessoa faz. Quando a gente enxergar a essência, você vai entender o funcionamento. E aí a comunicação ela vai acontecer como mágica. Perfeito. Complete a frase. Educar é. Educar é compreender a individualidade. Perfeito. 5. Se pudesse entrar numa cápsula do tempo, escolheria ir para o futuro ou voltar para o passado? Eu escolheria voltar para a história da ciência, porque os filósofos, eles trouxeram uma sabedoria que não tem futuro. Eles são clássicos. O clássico São é atemporais. aquele atemporal. Então, eu escolheria ir morar com todos os filósofos. Platão, Aristóteles, Maravilha. nossa, Montaigne. Meu sonho é eles estarem vivos atualmente. Se eles tivessem rede social, nós íamos saber de filosofia, uma gota de filosofia Até. por dia. Essa é uma coisa. Né? Aí já é um delírio. E outra coisa, se você voltar aos filósofos, você está no futuro. Com certeza. Claro, pela lógica. Porque cada vez eles começam a se mostrar mais verdade o que eles falaram. Exatamente. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E olha que foi bem antes de Cristo. Né? Nossa. Bem antes de Cristo. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Tirar o sofrimento das mães. Perfeito. 7. Felicidade. Felicidade é conhecer como funciona uma criança. Saudade. Saudade. Saudade dos meus alunos. Quando eu convivia muito rebeldes. dentro Dos deles. Dos rebeldes. Principalmente dos rebeldes. Eu quero saber a lista dessas crianças para ver onde, Onde eles eles estão hoje. e o que estão fazendo. Tem história, Bia, que você... Não é? Complete a frase. Evoluir é. Evoluir é olhar a essência das pessoas. Porque quando você olha a essência, você consegue se enxergar quem ela é. A evolução como ela da vai consciência. ser, da consciência. Um conselho para a humanidade. Um conselho para a humanidade é entender o valor da liberdade De cada um. de cada um. Não a liberdade macro, a liberdade social, mas a liberdade individual. De ser. De ser. Quem se é. Quem se é. E entender o valor de você se conhecer. Uhum. É a única liberdade que existe. É a né? única liberdade, na O verdade. resto. É essa que eu quero levar para a sincronia. Meu amor, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Alex. Obrigado, Boa, nós vamos Ana. fazer a juntinho aqui. Obrigado, amor. Olha, Foi maravilhoso. esse é um livrinho, Felicidade, que eu escrevi na Meu pandemia, Deus. porque eu me recusei a ser infeliz. Aqui é Mentes Depressivas, que eu começo a falar de muito mais espiritualidade do que outra coisa, que eu Nossa. boto as 3 dimensões da doença do século, né? Que é mente, corpo e espírito. Não tocando em religião. Eu espírito. sei, eu entendo. E aqui o primeiro, foi meu primeiro, né? É autobiográfico Mentes Inquietas, sobre Nossa, TDAH, e que antes do meu livro eu sofri muito. Muito. Eu fiz um livro para, tipo assim, ver Você se quer os uma outros. catarse, né? Eu sou vários casos clínicos aí, a começar pelo a fonoaudióloga. Eu troquei nome de todo mundo, inclusive os meus, profissão. E foi o primeiro. Uma época disléxica com TDAH, eu tinha certeza que eu seria tudo, menos escritora. Gente, tem uma vida aqui. Né? Tem uma vida e tem pessoas que eu notei que eu descobri que o revisor de livro, ele é o cara do perfil perfeccionista e que ele me complementa e somos felizes para Olha escrever só, muitos livros, gente. porque eu quero soltar as ideias e ele vai corrigir o texto.
tá? Encontrou a alma gêmea. Encontrei a parceria profissional, né? Porque tem gêmea. muitas almas gêmeas, não é Isso, só no amor isso. romântico, é na parceria profissional, é no amigo. E quando é no profissional tem é num um valor. bicho, é numa plantinha, Pois é. é até num passarinho, né? Tipo, Ana, você que encontra alma presente. gêmea sempre por aí. Eu vou devorar. Você agora, Você meu não entende amor, como eu amo ler. que coisa boa. Você agora vai olhar para essa câmera Aham. e dar todos os seus recados sobre redes seus sociais, livros, redes tudo que sociais, você onde as quer. pessoas te encontram, se quiserem participar da imersão. É toda sua. Gente, olha só. O primeiro recado que eu quero dar para vocês é estar comigo em São Paulo nos dias 23 e 24, na imersão Assincronia, para a gente conhecer todas essas lutas que nós colocamos aqui, que nós discutimos. 23 e 24 de quando? De março agora. março. Isso, em São Paulo, que é a segunda edição do Assincronia, para a gente realmente entender o que é isso, né? E saber lidar, como conversar, como se comunicar. E o segundo recado vai para o sistema de ensino, porque as escolas não têm culpa, a gente não quer falar de culpa, mas a gente quer dizer que todo o sistema ele é operado por pessoas. O sistema é inanimado, mas as pessoas são animadas, as pessoas têm vida e são capazes de mudar esse sistema. A gente precisa deixar de colocar esses alunos no aquário, colocar dentro da caixa e transformar a vida deles. E isso começa pela validação da identidade. Minha rede social é @doutorozeni_ribeiro, @doutorozeni_ribeiro, perfil do Instagram, tem o perfil do YouTube também, que eu comecei agora para... Muita gente pede porque às vezes tem outra forma de abstrair, né? E comecei de aprofundar também, mais tem tempo, muito tem isso, muito mais. exatamente. Então, abri agora o perfil do YouTube e eu não faço divulgação de avaliação, né? Até por uma dificuldade de agenda, porque eu não consigo me desapegar de ter uma equipe. Aquela dificuldade de... Não é centralização, mas é de ter pessoas que enxergam pessoas. Então, eu queria fazer um apelo para os profissionais. Usem o protocolo, tenham o conhecimento, mas olhem para as pessoas, que esse é o propósito maior da neurodivergência, né? Para a gente entender como funciona. Estamos finalizando mais um episódio do Pod Pipo e hoje foi com essa mulher maravilhosa, o Zeni Ribeiro. Se você acha que sabia alguma coisa sobre superdotação, esqueça. Comece tudo de novo, sem preconceitos, sem conceitos estabelecidos e aprenda, como a gente se dispôs aqui a fazer e a gente aprendeu muito. Qualquer coisa, vai lá no Instagram dela, @doutorozeni_ribeiro. E aí você vai ter todas as informações que você quer. Pra gente aqui da comunidade Pod People, fica o agradecimento, porque a gente acredita que o conhecimento e o autoconhecimento é a única maneira da gente mudar o mundo. E se você achou que tudo que foi dito aqui faz sentido para você e para outras pessoas, compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima entrevista, que certamente vai ser muito interessante e você tem todo o direito de indicar quem você queira que a gente traga aqui, tá bom? Muito obrigada e até o próximo Pod People.